Show de bola, meus amigos. Estamos hoje aqui com mais um Pô de Dança. Hoje com ela, Leila Leão, nutricionista, DJ, apaixonada pela dança, pelo Zouk brasileiro. Sem dúvida. E hoje a gente tá aí que nós vamos bater um papo maneiro. Hoje está sendo o primeiro episódio, né, do Pô de Dança Educativo. O que é o Pô de Dança Educativo? Eu trago um profissional aqui, né, especialista em uma área, para a gente bater um papo, né, um papo sobre aquilo e ver o que aquilo pode somar na nossa dança. E hoje o nosso papo vai ser sobre nutrição. Trouxe a Leila aí, que ela vai falar um pouco das especialidades dela, né, e eu espero que todo mundo que assista esse podcast, né? Que o podcast fica aí um tempão para poder ser assistido. Esse papo aqui some mesmo com a vida da pessoa que está dançando, né? Por várias coisas que a gente vai falar aqui, ó, vários temas, várias vertentes, várias perguntas que eu vou fazer. Gente, que é engraçado. Eu falei para a Leila assim, falei, ó, eu vou fazer Leila, eu vou te dar um questionário, várias perguntas. Mas eu não fiz nenhuma pergunta. Não sei nada que ele vai perguntar hoje aqui, gente. Mas assim, ela preparou um material que ela já faz, vai deixar disponível também esse material, vai estar lá botando no Instagram dela, vou estar compartilhando no Instagram aqui do Pô de Dança, para que todo mundo tenha acesso a esse material também, tá bom? Então é isso, muitas coisas vão acontecer aqui hoje, quero que ela conte também um pouco da trajetória dela da dança, como ela começou. E é isso, deixa o bate-papo acontecer, beleza? Sim. Antes disso, quero só dar um merchanzinho aqui do meu livro, né? Cara, meu primeiro livro. Você já tem um livro, Lê? Eu tenho. Tem um livro? Nossa senhora. Gente, é muita emoção. Sério, é muita emoção quando você publica um livro. Já tô indo pro segundo. Que legal! Porque a gente faz o primeiro, demora o primeiro. Mas aí depois ver que aquilo ali é tão gostoso, é uma coisa tão gostosa de olhar e ver que realmente tudo que você faz e fala tá publicado dentro de um material. E vai ter um impacto na vida de alguém, né? Isso que é muito bom. Isso. Então, assim, é uma emoção muito grande falar assim que, cara, hoje eu tenho um livro. É um livro pequeno, na verdade, né? Tem só em formato digital ainda. Quero trazer ele para o formato físico, que são 7 fatores fundamentais para você evoluir sua dança. Então, assim, ao longo desse mais de 10 anos, né, dando aula de dança de salão, dando aula de Zouk brasileiro, eu consegui identificar de 7 fatores, onde esses fatores, cara, desenvolvem você na dança. Não só na dança, mas também como pessoa, né? Muitos fatores estão envolvidos a pessoa que você é, a se tornar uma pessoa melhor. Então é legal porque eu consegui trazer isso, publicar, divulgar, e agora você pode adquirir esse e-book 7 fatores. Então, vai lá, vou deixar aqui também o link no Pô de Dança. Vai estar aqui na tela em algum lugar, um QR Code, só apontar seu celular também. Ou então nos comentários, vou deixar o linkzinho aqui para que você adquira já o seu e-book. Beleza? Então, assim, é muito especial para mim. É muito especial mesmo. E agora eu vou percebendo também que quando eu tô nas aulas, que eu vou falando dando aula, né? Eu olho que assim, eu falo, cara, isso tá lá no e-book. Se a pessoa ler o e-book, entender esse conceito que eu tô dando para ela, ela vai ver que, cara, tá lá no e-book. Tá lá no e-book certinho. Ontem eu tava falando na aula com a aluna, né? Eu tava falando dela agora. Eu falei, agora a sua dança já tá acontecendo, mas você precisa agora focar nos detalhes. E tá lá no e-book, focar nos detalhes. Como os detalhes podem fazer você evoluir na sua dança. A Leila faz aula particular, porque ela já dança, mas ela quer focar agora onde? Nos detalhes. Isso aí. Nas coisas que são importantes dentro da dança. Então, assim, é com muita satisfação que eu falo isso, meu primeiro e-book, então adquira o seu. Tá aqui o link em algum lugar, tá aqui o QR Code e é isso aí. Parabéns. Beleza? Então vamos parar de falar de mim, vamos falar da convidada agora, que o Pô de Dança é para falar dos convidados, beleza? Vamos lá, Leila, queria que você falasse um pouquinho, né, pra galera, o que você faz, porque eu conheci a Leila como DJ, na verdade dançarina. Eu lembro o primeiro dia que eu dancei contigo. Tu lembra o primeiro dia que tu dançou comigo? Eu lembro. Aonde que foi? Foi na Lapa. Na Lapa, no baile do Rick. Foi no baile do Rick. Lá naquele inferninho que tinha lá na Lapa. Foi a melhor dança da noite, tá, gente? Eu nem sabia que ele era professor. Eu lembro disso, cara. Foi a volta da pandemia. Foi. E eu lembro que o Zuka tava tocando. Era o Rick e o Zuka. Eu entrei lá no baile todo tímido, porque eu tinha saído de um trabalho
Eu falei, saí de um trabalho, aí eu tava de carro, a pessoa ia me deixar em casa. Eu falei, não, me deixa aqui na Lapa que vai ter um baile aqui. Aí a menina, ela não é da dança, ela até falou, pô, tu vai ficar aí na Lapa? Ainda tava, né, aquele resquício de pandemia ainda, os bailes estavam começando a voltar. Eu falei, não, aqui tem um baile de dança lá. E eu lembro a primeira vez que o baile tava até vazio. Tava. Né? Aí eu falei, caraca, tem essa menina loura aí que não sei o quê. Eu falei, pô, vamos dançar, vamos dançar. Eu lembro a primeira vez. Foi uma dança maravilhosa, gente. Então eu queria que você contasse assim, um pouco da sua trajetória na dança e um pouco também da sua trajetória como nutricionista, né? O que você é, que eu sei que você é importante. Hoje eu sei que ela é importante, mas cara, não sabe que ela é tão importante, não. Gente, que isso? E é isso, a palavra estava com você, tá com você. Bom, eu comecei a dançar tem um pouco mais de 10 anos atrás. Um pouco mais de 10. Sou velha, gente, eu sou velha. Eu comecei a dançar todos os ritmos, né? Entrei numa dança de salão. Isso é bom, isso é bom. Algumas questões pessoais me levaram para isso, que eu acho que a dança ela tem essa coisa da cura. A gente busca a dança, às vezes, para preencher algo que não está muito bom, né? E eu me encontrei muito na dança em si, que eu comecei com forrozinho, né? Todo mundo começa com forrozinho. Samba, e aquele bichinho mordeu e eu fazia aula quase todos os dias. E quando eu entrei no Zouk, que realmente era uma dança um pouco mais complexa, eu percebi que ali eu estava completamente entregue, né? Eu me encontrei realmente no Zouk e sempre gostei de todos os ritmos, mas o Zouk era o meu preferido. E aí eu fiquei ainda fazendo muitas aulas de dança de salão no total, mas eu frequentava muito baile que tinha essa pegada do Zouk, né? E aí eu acabei conhecendo o Alex também, no Zouk, num baile de Zouk lá de Niterói, do MAF. Caramba. A gente fala pro MAF que ele foi responsável pela nossa união. Que bom! Que bom, né? E aí a gente começou a ir para vários bailes de Zouk, né? E aí a gente foi trabalhando nisso. Mas até então, nem eu nem ele, a gente tinha pensado, né, em estar entrando na parte profissional. O Zouk era nosso hobby, a gente ia final de semana, fazia aula durante a semana e passamos curtindo esses 10 anos aí, até que veio a pandemia. Caraca, né? Mano. E aí, na pandemia, o Alex, ele é professor também, né? Da UF, professor de matemática. Caramba, resumindo, dois crânios juntos aqui, ó. Duas pessoas que pensam muito. Ele é bem cabeçudo, ele é bem autodidata também. Ele aprendeu a tocar sax sozinho. Pegou teoria musical, ele fica me explicando teoria musical. Tudo que ele aprendeu sozinho. E aí ele começou a aprender como tocar, né? Mexendo. Ele é programador também, é professor de matemática, mas ele tem doutorado em computação. Nossa senhora! E aí... Ó, rapidinho, a gente vai descobrindo as pessoas dessa forma, tá vendo? Eu não sabia nada disso. Hoje eu tô descobrindo aí, ó, com o Zuka, parceiro. Caraca aí! Então ele entende muito de programa, né? Qualquer tipo de programa. E aí ele foi me fuçar nos programas de mixagem, porque ele sempre gostou também muito de música, né? Matemática tem tudo a ver com música, né? Caramba, muito, com certeza. E aí ele aprendeu, fez algumas aulas com alguns DJs da época que já estavam, né, atuando. Ele fez algumas aulas com o Rick, fez algumas aulas com o Eric, que faleceu. Sim. O Eric chegou até a frequentar a minha casa alguns meses antes dele falecer. Mas a gente conseguiu ter esse último contato com ele, foi um carinho muito grande. E aí ele começou a tocar nesses bailes da Lapa, que era o possível de estar acontecendo durante o finalzinho da pandemia, né? Sim. E aí quando, acho que foi em 2021, se não me engano, ele falou, Leila, por que você não aprende? Porque eu canto e toco violão também, eu sou da música, né? Artista, eu também sou da música. Você também é da música. Toco cavaquinho. Você toca cavaquinho? Legal. Só não canto, não me pede pra cantar que dá ruim. Eu, desde pequena, com 11 anos, eu entrei no coral da igreja. Então, cantava no coral da igreja, fazia solo. E eu venho de uma família musical também. A minha mãe toca piano, meu pai toca violão. Então, isso sempre teve assim, embora eu precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, nunca ganhei nada de mão beijada, eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, mas eu sempre estava cantando na igreja, porque no domingo estava cantando, e eu sempre estive envolvida com música. E aí, com 16 anos, quando tive meu saláriozinho, eu comprei o meu violãozinho com 16 anos, e sempre fui fazendo algumas aulinhas. Então, nos últimos anos, eu estava fazendo algumas aulas de violão e de canto. E aí o Alex ficou, Leila, aprende esse programa, poxa, você, né, eu ajudava, assim, tinha músicas que ele já fazia alguns remixes, né, eu falava, pô, essa música tá maneira, não, essa aqui eu gosto mais, pô, o pessoal do Zouk é muito romântico, então eu gosto mais de música assim e tal, então eu ficava sempre conversando com ele sobre isso,
Então, eu tinha as minhas músicas do meu coração, né, no Zouk, e eu não sabia mexer nesse programa, né, programa de mixagem. E aí ele falou, senta aqui que a gente vai aprender. E aí a gente, um mês aprendendo, dor de cabeça todo dia. Tem a dificuldade de aprender, mas depois dificuldade, mas depois que eu peguei, aí agora realmente os programas hoje a gente tem muitas coisas que facilitam, né, mas eu digo que não é tudo para você fazer uma boa mixagem, porque você tem que ter um feeling, tem que ter um bom gosto, você tem que ter um time, tem que ter ritmo, então tudo isso conta, porque se fosse tão fácil assim, todo mundo que, né, estaria tocando hoje em dia, na nova geração de DJs, estaria tocando muito bem, né? Então acho que não é tão simples assim. E aí eu comecei a tocar. Mas aí essa é a parte da pergunta que você falou, tá dentro? Porque senão eu vou embora, vou falando. Não, tá dentro, com certeza, porque foi o seu início, né? É o início como... Então, aquela vez que eu dancei contigo, tu nem tocava ainda. Não, nem pensava em ser DJ. Nem pensava em ser DJ ainda. Então tem pouquíssimo tempo mesmo que tu toca. Tem 2 anos que eu toco. 2 anos. Já conquistou muitas coisas aí. Gente, olha só, a Leila é uma das melhores DJs do Rio de Janeiro. Eu falo isso. Quando bota assim, Leila vai estar no baile... A gente já sabe que vai vir aquela música cremosinha, gostosinha, aquela transição suave, que a gente nem sente. Então, olha só, se você tiver a oportunidade de um dia estar no baile e a Leila estiver tocando, você vai ver tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui. E é verdade, eu falo, olha, quando é ruim eu falo que é ruim, quando é bom eu falo que é bom. Então, assim, quando eu comecei a escutar, né, comecei a ver ali a forma que você tocava, que você escolhia as músicas, tem muita coerência. E a gente que dá aula, né, a gente que tá ali, a gente que tá num baile, a gente tem alguns momentos importantes, que é o momento da gente dançar com o aluno, o momento da gente socializar e o momento da gente se divertir dançando também, né? E, cara, se o DJ ele não souber também transitar entre muitas coisas, a gente acaba não se divertindo dançando. Sim. Porque, por exemplo, se ele só bota música rápida, cara, dificilmente um aluno iniciante vai dançar uma música muito rápida. Então, ele pega a gente pra dançar, o aluno, né? E a gente, cara, infelizmente tem que dançar rápido. Então, quando a gente pega um baile que a gente consegue, o DJ consegue transitar entre tudo isso, a gente consegue fazer todos os momentos ali pra gente poder... sair do baile, vamos botar assim, satisfeito, dever cumprido, né? Então é legal. E quando eu comecei a escutar você tocar, eu falei, cara, a Leila passa por todas essas transições, ela vem subindo, ela desce, ela tem o feeling da pista que eu acho que o DJ tem que ter. Então, realmente, parabéns, eu gosto muito quando você tá tocando. E não só eu, como a multidão aí, né? Que tu vê que é sucesso total. Que bom. Então é isso. Quando eu comecei a tocar, eu tinha a preocupação de não estar fazendo um estilo único, entendeu? Porque eu já tive recomendações de outros DJs que estão aí em campo há muito tempo. Eles falam, Leila, procura tocar de tudo, né? Senão você vai pegar uma marca assim, que aí você só vai tocar aquele estilo e aí isso você se fecha, né? Então sempre tive essa preocupação de estar tocando todos os estilos, porque o Zouk é isso, né? Eu acho que o difícil de tocar Zouk é justamente por causa disso. Muita variedade, né? Zouk, muitas músicas hoje são zoocáveis, que a gente chama, né? Então, e o Zouk tem muitos estilos e tem todas as tribos nos bailes quando a gente vai, né? E aí eu acho que é importante o DJ ele tá fazendo a leitura de pista, né? Ele perceber até a questão do clima, né? Quando tá muito quente também, o pessoal cansa muito rápido, que você não pode botar uma energia muito lá para cima, que você tem que transitar nas energias, mas transitar nos estilos também. Então, isso é uma questão, assim, com experiência. Eu, no início, eu tinha muita dificuldade, eu também porque eu ficava muito nervosa, né? Mas, com o tempo, a gente vai pegando isso que só vem com o tempo mesmo, né? Sim, você tá tocando, é pista mesmo. Alguém pode te sugerir, pode te orientar, você faz aula, mas não adianta. Você tem que ir pro baile, você tem que fazer aquela transição que todo mundo foi embora e eu falei assim, caramba, o que aconteceu? Não, agora todo mundo vai voltar. E aí legal. Você vai aprendendo com isso, né? E assim, outra coisa, você já tocou em São Paulo, não foi? Tocar em São Paulo? Sim. E Recife, não foi? Sim. Então, São Paulo e Recife. E no Sul também. No Sul também. E são coisas diferentes, são um estilo de pista diferente, né? São. E como é que você se sentiu assim, tocando... Porque, pô, tô tocando no Rio de Janeiro, sei que a galera gosta, mas agora eu tô tocando em São Paulo, que já é um gosto muito diferente do que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Como é que você se sentiu assim, em outro lugar, que não é o seu ambiente natural, assim?
Então, antes de eu ir, eu fui estudar um pouco os eventos. Ela é malandra. Eu procuro me preparar. Ai, meu Deus do céu, eu queria que todo mundo fosse assim. Eu nunca vou assim, cheguei. Eu fiquei pegando os vídeos dos eventos dos anos anteriores, eu procurei sentir qual era a vibe, né? E aí eu fui pegava aqueles videozinhos curtos, eu ia sacando quais eram as músicas que estavam predominando, né, nos bailes. E aí eu fui pegando os temas, porque eles lançavam os temas de cada dia. Tanto é que para o Zuxense eu fiz um tema só de brasilidades, teve um dia só de rock. Então eu fiz tudo assim, eu misturo um pouquinho de outras coisas, mas assim, 80% do set é naquele tema do baile daquele dia, entendeu? E aí é isso, eu estudo antes e eu procuro selecionar, eu pego música que eu nunca toquei, e aí eu pego aquela música do rock que hoje em dia tem uma batida de zouk, para poder deixar a coisa bem interessante e adequada para o tema. Né? Então é isso aí, galera, aprendendo com a Leila, estude antes um ambiente que você nunca foi, para que você chegue lá, saiba o que fazer. Eu faço muito isso também. Eu tenho essa percepção de tipo, pô, eu vou dar aula em outro estado. Um exemplo, pô, como é que aquela pessoa dança, o que eles gostam, entendeu? Não deixar de tirar a minha vibe, a minha essência, mas também mostrar para eles que eles podem aproveitar, né, a melhor forma. E, assim, o estudo, essa prévia é, assim, super importante. Então, mais uma vez, parabéns. Só tenho parabéns para dar palhinha aqui, meu Deus do céu. É isso. E a questão dança, né? Falando um pouquinho do DJ e a questão dança, porque você também está fazendo aula com o Rafael e com a Isabel, né? Você falou. E mais de um ano, inclusive. Aí você tá aí, tipo, fazendo DJ, dança. Caramba, meu Deus do céu, muita coisa. Parece até o Michel, fazendo uma porção de coisa. Eu faço tanta coisa que você nem imagina. Mas aí, então, tá fazendo a dança também, as aulinhas. Isso. Então, a gente contar um pouquinho da história, porque aconteceu no Zuki-On no ano passado. Uma galera aqui do Rio foi, né? E aí eu já tinha participado do Jack and Jill aqui da Renata e gostei da sensação, aquela coisa do outro bichinho mordendo, né? E aí a gente foi para São Paulo, para esse evento lá, e lá, caraca, não esperava, tinha gente pra caramba, não esperava, fiquei em terceiro lugar lá no Jack and Jill, eu falei, caraca, esse negócio é bom, eu quero fazer pódio. E aí todo mundo que estava envolvido no Jack and Jill, a gente falou assim, cara, a gente tem que fazer um treino voltado para isso, vamos continuar batalhando com esse objetivo e tal. Aí a gente se reuniu, Michele, eu, Márcia, né, o pessoal lá do treino de hoje, que a gente está junto até hoje, ninguém saiu desde aquela época. Bom. E a gente convidou o Rafael e a Isabel para dar aula pra gente. E a gente não parou mais, porque eles são maravilhosos. nós somos filhos deles agora. A gente não larga mais, nunca mais. E assim, a gente continua aprendendo muito e a gente sabe que tem muito mais que aprender. Porque ele fala exatamente o que a gente precisa. É um processo, dança é um processo, não são meses, né? Eu sei que tem gente que desenvolve mais rápido do que outros. Mas é aquilo, você respeitando o seu processo e sempre focando no seu objetivo, você vai percebendo que mesmo que você não tenha atingido lá, você está melhor do que ontem, melhor do que mês passado. Perfeito. E eu acho que é importante a gente continuar progredindo assim. Né? Como tudo na vida, né? Eu sou suspeito de falar porque o Rafael me dá bronca até hoje, o Rafael é meu mestre já há mais de 13 anos, né? Então, eu sei como é que é. Se eu tô há 13 anos com o Rafael, até hoje ele me corrige, vocês vão demorar muito para se livrar disso aí. Vão se livrar muito. Até hoje, quando tá lá, tem o problema não, né? Que hoje a gente mais troca ideias do que problemas, não tem problemas. Mas é sempre assim, pô, tô precisando disso aqui, quero saber como funciona, quero saber uma opinião. Sim. A gente sempre procura, né? Sempre tem o Rafael ali como mestre. É isso aí. Beleza. Então essa foi um pouco da vida dançante aí, de vida de DJ. Quem quiser saber um pouco mais, eu vou deixar aí o Instagram. Tem Leila DJ? Tem Leila Leão DJ. Tem Leila Leão DJ, Leila Leão nutricionista. Tem Leila Leão e tem Leila Leão DJ. E só dois. Pra você conseguir aí seguir, né, e saber quais são os bares que ela vai tocar daqui pra frente. Beleza? Sim. E vamos entrar então hoje no nosso tema, tão esperado tema, que vai ser esse tema de nutrição na dança. Gente, como eu estava explicando, né, vão ser temas, eu sempre vou trazer um profissional experiente na área para falar um pouco, de preferência um profissional que seja da dança, então por isso que demorei tanto, porque eu já tenho essa ideia há muito tempo, mas um profissional assim que seja da dança para poder entender, né, realmente o que a gente vive. Mas por que a gente vive às vezes de, por exemplo, sair do trabalho, fazer uma aula, estar num congresso,
3, 4 dias no congresso, beber durante o congresso, ter que acordar cedo, ter que dar aula, ou então sobreviver a bailes e aulas. Então, a minha intenção aqui é tentar trazer um pouco, eu sei que é muito difícil trazer tudo, Muita coisa, né? Mas tentar trazer um pouco o que a gente pode melhorar, o que você tem de educativo para que a pessoa ela consiga ter um melhor aproveitamento dentro da dança, junto com a nutrição. Então, assim, eu acho que você pode começar a falar e depois Você eu vai jogando outras... vou fazendo aqui, Tá. confabulando algumas perguntas que sejam necessárias dentro de você. Mas, assim, o que você tem hoje que você vê de tudo que você consegue viver, que você já foi a congresso e tudo mais, você sabe esse lance que a gente tem de sair de uma aula para outra, às vezes não tem um tempo de comer, o que a gente pode comer nesse intermédio. O que você tem a dizer sobre isso? O que pode ser melhorado ou não? A palavra está com você de novo, porque esse canal é seu. Vamos lá. Bom, deixa eu tentar organizar, porque é muita coisa, né? Mas, assim, antes de qualquer coisa, de ficar falando regras gerais e orientações gerais para todo mundo, eu acho que é importante que a gente entre num processo de autoconhecimento. A gente precisa saber o que acontece com a gente quando eu estou submetido a determinadas situações, né? Ah, desculpa. Antes eu queria que você falasse a sua especialidade. O que você é? Professora da UF, né? Não. É Alex, que é da UF. Eu sou da Unirio. Unirio, desculpa. Unirio. Gente, UF e Unirio estão aqui, ó, tudo junto. Bom, eu sou professora da Unirio, eu me formei na UF em nutrição, mas eu fiz um concurso, né, para a Unirio, então estou na Unirio há quase 20 anos, dando aula de nutrição, e eu sou responsável pela disciplina de avaliação nutricional, que é uma disciplina que faz toda a parte de captar informações do indivíduo, gerar um diagnóstico nutricional para que a gente possa oferecer um plano alimentar, oferecer uma proposta, né. E dentro da Unirio, eu tenho um projeto de extensão, né, também nesse período, de mais ou menos uns 15 anos, que eu tenho uma clínica de nutrição na Unirio, que é um projeto de extensão. O que é um projeto de extensão? É a ação da universidade na comunidade. Então, essa clínica, ela está aberta para qualquer um ser atendido, é um atendimento gratuito que a gente tem lá de nutrição. Maneiro. E a gente faz orientações através, né, dessa clínica. Os meus alunos atendem e eu estou dentro, acompanhando, e geralmente eu faço toda a supervisão dos alunos, né? Antigamente eu trabalhava no hospital, eu tinha um ambulatório no hospital, mas com a pandemia, né, a gente acabou aprendendo muito recurso, né, audiovisual e tal. Com a pandemia, eu também comecei a atender pacientes de outros lugares do Brasil, porque a gente acabou tendo expandindo, e eu usei o meu Instagram pessoal para poder divulgar, até para poder ajudar as pessoas que estavam com ansiedade, que estavam presas dentro de casa, que estavam comendo muito doce. A gente achou que era importante, e aí eu divulguei com o meu Instagram pessoal, que na verdade o meu Instagram pessoal virou o Nutrileila Leão, que antigamente era só coisa de bobeira, né, que eu gostava. E a gente hoje tem pacientes até fora do país. Eu tenho um paciente de Portugal, tenho pacientes de todo o Brasil, né? Então não consigo mais voltar para o presencial. Então eu mantenho o atendimento online até hoje, tá? Sim, muito bom. Uma pessoa muito gabaritada, então, para falar aqui com a gente. E eu tenho vários pacientes da dança, inclusive. Que ótimo. Colegas meus já me pediram atendimento e eu acompanho até hoje e tal. Então, eu estou falando isso porque é nesse acompanhamento, e se a pessoa puder ter a oportunidade de estar fazendo eventualmente um exame bioquímico, fazer um check-up médico, eu acho que é legal nesse processo de autoconhecimento, entendeu? Para a pessoa saber, será que eu fico muito cansado porque eu tenho anemia? Né? Ou será que esse cansaço vem de algum outro motivo? Será que eu fico muito cansado porque eu só como miojo quando eu volto do baile? Caraca. Né? Caraca, já começa a tomar aquele tipo, ih, caramba... Tá falando comigo. Então, sem querer julgar ninguém, mas verdades sejam ditas, né? Então, a natureza é sábia, né? A gente tá 2 mais 2 é igual a 4. Então, e nem come, tem vezes que nem come, tá cansado, toma um banho e vai dormir, porque tipo assim, amanhã eu como. Exatamente, chega tão cansado que vai deitar. O que eu não acho nem tão ruim assim, do que você tá comendo um monstro e deitar e você não ficar passando mal depois também. Mas enfim, cada caso é um caso, né? Bom, e aí eu falei isso, e então, assim, na dança, o que eu tenho visto? Eu participo e já sofri muito também, né, nos eventos, porque a gente não aguenta ficar sem dançar a noite inteira, enquanto tá rolando música você quer ficar dançando, e eu já tive os cansaços, né, do pós-evento,
eu percebi também que depois de vários dias seguidos de evento, além de um cansaço físico, rola uma certa depressãozinha também. Rola. Porque você, tipo, eu tô tão cansado que eu não consigo fazer nada e você começa a se culpar por isso, né? Então, a questão psicológica também está muito envolvida nesse pós-evento de muitos dias, Sim. né? E aí, para alguns amigos, às vezes, está no meio do baile. Por exemplo, teve uma vez que a gente estava na Lapa, em pleno verão, o Eric chegou para você, Leila, tô tonto aqui, o que eu posso fazer? Já bebi água, não tá de tudo. Assim, vamos lá, Gatorade. Entra lá, vai lá ali naquela esquina ali, tem um barzinho que tem um Gatorade, compra o Gatorade, toma agora, compra logo 2. Então, assim, a gente vai dando uma certa, né, ajudada quando a gente pode, a gente vê alguma coisa, mas é muito, muito comum, assim, a pessoa passar mal em pleno baile porque ela tá desidratada, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que ir para o baile bem alimentado, né? E não sei se para todo mundo isso é sempre muito possível, porque às vezes você está dando aula o dia inteiro e aí você vai para o baile, né? Então, é importante a gente valorizar um pouquinho esse momento de se alimentar, né? É importante que esse alimento ele não seja de difícil digestão, por exemplo, uma fritura. Isso que eu ia falar agora, porque às vezes, o meu medo, às vezes, por exemplo, eu já cometi algumas gafes aqui, como falar. Eu já fui pro rodízio de pizza e depois fui pro baile. Gente, não faça isso, não faça. Eu não conseguia dançar nada. Eu tava entupido de pizza dentro do meu estômago. Não, e é muito comum. Caramba, também, não dá. você faz até dor de cabeça, você fica com dor de cabeça, você fica com mal-estar, você fica empanzinado, então você não consegue render. Né? Então, realmente não dá. Tem que ser uma coisa leve, de fácil digestão. Agora, o que é fácil digestão para as pessoas? Aí que entra essa questão do autoconhecimento. Cada um vai dizer, né, o que a gente sabe no geralzão é que fritura pesa, que muitas fatias de pizza pesam, né? Uma fatia não teria, mas muitas fatias. Uma feijoada, né? Com pratos pesados para você comer antes de ir para o baile. De uma forma geral, quando você vai fazer uma atividade física, até 2 horas dessa atividade física, você pode comer algum alimento sólido. Né? Eu digo assim, um arroz, um feijão, uma carninha com legumes, até 2 horas. Né? Até meia hora antes da atividade, seria interessante que esse alimento já tivesse um pouco mais processado. Eu digo, quando eu falo processado, ou em forma de purê, ou vai ser uma vitamina, né? Não seria algo para você estar comendo, né? Digo assim, sólido, né? Seria mais pastoso, líquido, tá? Para justamente não pesar e você fazer a digestão mais rápida e você conseguir ter um bom desempenho. Então, o Zouk é uma das atividades, né, que a gente tem na dança que mais gasta caloria e que mais sobrecarrega a questão de energética do corpo, né? Então, você tem que comer alimentos que disponibilizem energia rápida para você poder ter uma boa performance na hora que você for dançar. Não estou nem falando da apresentação, estou falando dançar mesmo, do baile. Um baile social mesmo, né? Então, é importante que você pense nisso, né, um pouquinho antes. E aí a gente tem várias opções, tem um estrogonofe, por exemplo, é uma opção boa. É uma opção boa? É uma opção boa. Um estrogonofe acompanhado de uma salada. E essa salada pode ser ou uma salada crua ou pode ser vegetais cozidos. É importante sempre a gente pensar que esse prato deveria estar o mais colorido possível para ter a quantidade boa de nutrientes. Né? O nosso prato, quanto mais colorido, mais nutriente ele apresenta. Né? Então, o prato que é o branco do arroz, o amarelo da batata, né, e aquele rosadinho do frango, não é o suficiente para estar trazendo todos os nutrientes que a gente precisa. Tá? Mas, ainda assim, se não tiver os vegetais, é melhor do que você estar comendo um pastel frito, do que você estar comendo uma coxinha, né, porque isso vai ser embora seja pequeno, mas ele tem uma complexidade ali que vai estar dificultando você digerir isso rápido para você conseguir ter um desempenho no momento da dança, entendeu? Esse lance que você falou, por exemplo, de comer antes, né? Comer uma coisa antes. Eu vejo muita gente fazendo isso, indo pro baile, às vezes, comendo, ou não comendo, né? Ou comendo isso que você falou, uma coxinha, um pastel, fritura, né? Tipo assim, vou só enganar aqui para poder ir pro baile. E também tem o durante o baile, né? Porque o durante o baile, eu sinto, como você falou aí, muita gente passa mal, muita gente tem tontura, porque eu vejo também que no meio do baile é onde a pessoa, ela gastou energia e ela tem que repor. Eu queria saber, por exemplo, tu falou aí do Eric, no lance do Gatorade. Qual é a diferença do Gatorade? O Gatorade, o que ele causa? Ele repõe nutrientes mais rápido? O que é? Sim, deixa eu só fechar um pouquinho da coisa do com certeza. Guarda isso daí que eu queria falar do Gatorade. Tá bom. Mas antes eu queria só falar uma coisa que eu acho que pode ser também interessante.
quando a gente vai escolher o que comer antes do baile, é importante a gente ver também em que momento do ano que a gente está. A gente está numa estação fria, a gente está numa estação quente, né? Então, por exemplo, se a gente estiver num verãozão, seria interessante até um pote de açaí com frutas, com granola. Você vai estar refrescando e você vai estar se alimentando e vai fazer a digestão rápida. Se tiver um inverno, por exemplo, aí eu vou pegar os dois extremos, né? Se tiver um inverno, por exemplo, seria interessante até você estar fazendo uma comida refogada, um arroz com feijão ou uma sopa com carne, né? Uma sopa com macarrão e carne, né? Então, algo que seja, que tenha vegetais, que tenha proteína, né, e que não seja muito pesada, tá? Hoje em dia a gente fala assim, não tem tempo para nada, né? Mas a gente vem também com outras opções. Você tem como fazer rapidamente em casa, se você tiver tempo, que isso é a primeira opção que a pessoa já fala que não tem, né? Você tem como pedir no aplicativo, né? Hoje em dia os aplicativos, você entra lá no iFood, né? Você bota lá quentinha. Nossa, outro dia eu pedi, antes do baile de domingo, eu e a Michelle, a gente pediu uma sopa de macarrão com legumes e carne. E a gente tomou lá na Ramalhos, antes do baile. Cremozuki? Não, foi o outro. Foi o outro, acho que foi o outro. O Rio Zuckers. Foi do Rio Zucker, exatamente. Aí a gente ficou lá tomando e a gente pediu. Hoje tem muita opção. Hoje tem muita opção. Né? Então bota lá quentinha, você vai comer uma comida como se fosse feita em casa, e chega quente para você. E você também tem como congelar, se você não quiser gastar muito dinheiro, porque comer fora é sempre um gasto a mais, né? Você tem como preparar e deixar um monte de potinho pequeno congelado, e aí no dia, algumas escolas, quando tem bailes, tem micro-ondas, você consegue descongelar. Então, assim, a gente, até na consulta, eu procuro saber qual é a logística, né, que esse indivíduo ele está passeando, para poder dar essas dicas aí, né, de como é que eu posso te ajudar, por onde você passa, quem faz tua comida, quem prepara, tudo isso é muito importante para a gente poder ajudar a pessoa a se alimentar melhor. E não só falar, você vai comer arroz, feijão, carne e legume, entendeu? Isso daí é uma coisa muito importante. Eu te falar de experiências que eu já tive, né? Eu sou uma pessoa também que eu gosto de estudar, né? Sou muito estudioso, mas estudioso das coisas que a gente quer estudar. E sempre quando eu começo a fazer alguma coisa ou tenho pretensão, eu gosto de estudar sobre. Foi o que a gente falou aqui. Se eu vou tocar num baile e tal, estudo sobre aquilo ali antes de ir para aquele baile. E eu também sou assim. E nutrição é uma coisa que eu já estudei bastante. Estudo até hoje. Por causa da questão do corpo. Eu comecei a fazer musculação. Não parece, né, gente? Mas eu comecei a fazer musculação com 16 anos. 16 anos, eu tô com 33. Tem bastante tempo. Claro que a gente sempre tem aquele período que a gente vai mais, a gente vem menos, né? No caso, a gente continua, a gente para um tempo. E eu sempre tive tendência a engordar. Leila, se eu paro de comer, eu engordo. O meu metabolismo vai lá embaixo. Hoje eu sei que é o metabolismo que faz isso, né? Ele vai lá embaixo. Então, eu comecei a analisar e tentar entender um pouco de nutrição para que isso aconteça. Para eu saber, o que eu posso comer, como é que eu vou comer e tudo mais. E isso que você falou cabe muito de quem prepara a sua comida. Cara, a minha avó, comida de vó, né? A comida dela, quando eu tô em viagem, por exemplo, com a Gabi, que eu preparo a minha comida, eu sou muito mais saudável. Porque quando eu tô em casa aqui, a minha avó, a comida dela, o tipo de comida é aquela comida mais carregada, tem uma oleosidade maior, entendeu? Tem o tempero, o tipo de tempero que ela bota é totalmente diferente. E eu comecei a identificar isso através da nutrição. E os lances também de você fazer quentinha, né? Quentinha, marmita. Eu comecei a levar a marmita para os lugares. Até hoje eu tenho meu negocinho, minha lancheirinha bonitinha, eu levo, tenho que sair. Às vezes eu fico o dia inteiro na rua, tenho que dar aula, levo a marmita e como no meio do negócio. Tem esse problema não, porque tem gente que fica assim, né? Vou comer aqui, eu falo, tem que comer. Eu não sei se você já viu, mas tem um colega nosso, inclusive do nosso treino, que ele, no meio do baile, ele se afasta um pouquinho e ele abre a marmitinha dele e come a batatinha doce dele com frango, porque ele é todo malhadão também, e ele não quer nem saber, entendeu? Ele vai lá e eu falo assim, gente, que coisa boa. Isso é um exemplo que, tipo assim, quando eu vejo essas coisas, gente, é possível isso, né? Sim. Porque às vezes eu tenho a sensação que eu falo algumas coisas para os pacientes fazerem e parece que a vida corrida não acha que, assim, é impossível de estar fazendo isso, entendeu? Mas quando você quer, você arruma um jeito, né? Porque eu vejo assim também que depende muito, assim, porque, por exemplo, vou dar aula de dança, né? Aí vou para um congresso, exemplo, a comida é fornecida pelo contratante.
Às vezes você tem a opção de falar com o contratante, pô, não quero aquela comida, pode ser uma comida, ou então você mesmo, pô, ir lá e comprar a sua, porque é aquilo, né? É cuidar de você. Porque às vezes se é uma comida para todo mundo. Mas às vezes aquela comida não é a comida que você acha que é melhor para você. Entendeu? De certa forma. Então, esse lance dele levar a marmitinha dele ali, comer, até eu mesmo preparar, levar, porque senão você vira refém de comer na rua. Vira refém de comer na rua. Aí entra aquilo, come um pastel, come uma fritura, come uma coxinha, entendeu? Então, até esse lance de selecionar o que você vai comer, eu acho importante. Mas até quando você vai comer na rua, você pode também procurar opções mais Sim, com certeza, né? com certeza. Então, mas se você não souber como procurar essa opção, quais são essa opção, sim, aí você acaba comendo qualquer coisa. sim. Quando a gente faz a orientação do paciente, a gente dá, tipo assim, os pratos principais para cada refeição que ele está acostumado a fazer, que geralmente eu me adapto ao estilo dele. E para cada refeição, para cada horário que ele faça, ou para cada momento que ele vai comer, eu não falo refeição para não ficar a coisa muito fechada, mas cada momento que ele vai comer ao longo do dia, a gente dá em torno de 6 a 7 opções. E que vão de opções que você pode preparar até opções práticas, que seria um pozinho que você vai levar num potinho dentro da bolsa e chega lá, você vai comprar uma água mineral, vai jogar o potinho aqui dentro e vai balançar, entendeu? Então a gente pensa em essas possibilidades, das mais práticas, as mais elaboradas, porque o nosso dia a dia é sempre diferente, né? Sim, então... uma coisa que eu faço muito é isso. Eu já fui uma vez um nutricionista que passou aquela genérica, né? Come isso, come aquilo, tal horário. E, cara, meu horário é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem dia que eu acordo meio-dia, tem dia que eu acordo 7 da manhã. Sim. E tem dia que eu vou dormir 3 da manhã, 4, e... Entendeu? É muito diferente. Então, esse lance também de estudar nutrição, eu comecei a entender isso, né? Que, tipo assim, eu posso comer certas coisas em horário diferente, o que comer. Por exemplo, eu gosto de fazer muito jejum. Por que eu gosto de fazer o jejum? Porque tem dia que eu durmo 4 da manhã. Não tem como tomar café, acordar tomar café. Então, eu prefiro fazer um jejum e pular uma refeição e fazer a refeição já posterior, por exemplo, um almoço direto. Você se sente bem com isso, né? Muito, por exemplo, hoje você viu aqui, eu fui malhado, eu tava em jejum. Você tava em jejum? Aí eu cheguei, eu tomei um whey protein e comi uma banana. Mas isso é ótimo, porque assim, sinal de que você já está nesse processo de autoconhecimento, né, Michel? Tem gente que não tem essa percepção e aí vai ver na internet que jejum é muito bom para isso ou para aquilo, e às vezes a pessoa não tem uma constituição que pode fazer jejum. Eu tenho pacientes que tem que comer antes e quando termina o treino tem que comer na academia, porque até chegar em casa ela já está passando mal, entendeu? Caraca. Então, as pessoas são diferentes, mas que legal que você buscou conhecimento, você é um cara inteligente, né? Então você conseguiu se adaptar ao que você está entendendo no teu corpo, né? E é legal, quando você, por exemplo, se você for fazer uma consulta, você levar isso para o profissional, isso já é uma informação muito preciosa, sim. Porque a gente já vai saber que alternativas que seriam melhores para você, entendeu? Eu acho que assim, é questão de testar, né? Como eu fui vendo, fui identificando testar, vou testar o jejum, beleza. Eu fui testando e eu fui vendo isso, porque como a minha rotina ela é muito à noite, você sabe que às vezes a gente tá em treino, sai 1 da manhã. E, cara, eu como à noite. Então, de manhã, eu ainda tô empozinado. Você tá digerindo, você parou de digerir. Entendeu? Eu ainda tô empozinado. Então, eu prefiro fazer o quê? Cara, vou fazer o jejum. Vou segurar. Beleza, segurei. Vou lá, faço uma refeição. Né? Outra coisa também que, assim, por exemplo, não funciona pra mim. Eu chego, falo que assim, as minhas comidas são muito simples. Eu não consigo comer aquelas comidas. Chia com não sei o quê, com panqueca de não sei o quê, com aveia. Não, meu negócio é feijão, arroz, batata, frango, carne, ovo. Então, se me der aquela comida toda diferente, eu não consigo fazer. Até porque eu gosto de cozinhar às vezes também, né? Agora que eu tô morando só assim, então eu tenho que cozinhar. Então, eu não tenho tempo para ficar fazendo uma comida muito elaborada. Então, eu acho que isso também é uma coisa que, se as pessoas estiverem vendo, né? Entender que às vezes a comida simples é a comida que ela vai conseguir levar, né? Com certeza. Eu acho que assim, para quem quer resgatar a saúde através da alimentação, você tem que pensar que menos é mais, né? Menos preparações, ou preparações as mais simples possíveis. Tipo, em vez de, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, não que o purê seja ruim, mas o purê de batata, você tem que cozinhar a batata, você amassa, bota leite, bota manteiga, bota sal, né? São vários ingredientes.
Uma coisa mais simples do que essa e mais rápida é uma batata que você vai cozinhar até no micro-ondas. Bota 3, 4 minutos, a batata está pronta, faz 2 ovinhos mexidos, você já tem uma refeição ali, basicamente, bem saudável, bem simples, entendeu? Então, a gente fala assim, descascar mais e desembalar menos, entendeu? Para a gente assim, não estar comprando coisas muito processadas. Porque quanto mais processado o alimento, mais nutriente ele vai perder. Então, quanto menos processado, mais rico esse nutriente você vai ter, né? Colocando para dentro de você. E aquilo que você falou, a gente não tem que se preparar para ir para os eventos. Se a gente quer ter saúde através da alimentação, a gente também precisa se preparar para isso. Né? E se preparar é você se conscientizar, você considerar que isso é importante na sua vida. Tá? Então, beleza, eu preciso melhorar a minha alimentação. Eu vou numa nutricionista, agora eu vou jogar toda a responsabilidade da minha alimentação em cima da nutricionista. Acha que vai resolver porque você contratou uma nutricionista. Você tem que estar querendo muito, você tem que encontrar um espaço no seu dia a dia para fazer isso acontecer. A gente vai só dar um empurrãozinho, né? Aquela orientação. Mas você tem que estar querendo. Então, você tem que se preparar. Até ler um pouco para se conhecer, perceber o que já aconteceu com você nos anos anteriores, quando todo mundo já tentou uma dieta, né, por conta própria. Todo mundo. Então, essas informações são importantes de trazer para o profissional. Né? Um monte de coisa assim, vindo para a gente vai conseguir ajudar o paciente. Né? Acho que é uma questão de hábito também, né? Criar aquele hábito de... Porque, por exemplo, a gente vai para um evento, a gente prepara uma bolsa de roupa. Por que não pode preparar, né? Não precisa nem levar, mas preparar de tipo assim, pô, chegar lá, vou comer assim, procurar onde é que tem os restaurantes mais saudáveis. Isso. Né? Assim, quando eu vou para evento, por exemplo, dependendo de onde eu ficar, se eu ficar num lugar que tem a pensão completa, não tem jeito, né? Então, eu já fui para um lugar que a gente foi lá em Vitória, era a pensão completa. A gente estava dentro, no meio do mato. Não tinha nada ao redor. Então, o que eu fiz? Eu levei algumas coisas que não iam estragar. Eu levei umas frutas secas, levei castanha, levei pozinho de whey, levei chá, que eu gosto de tomar chá à noite. Levei uns biscoitinhos, porque eu sabia que lá eu ia ter café da manhã, almoço e jantar. Iam ser 3 refeições. E assim, eu sinto muita fome no meio da tarde. E eu sabia que eu ia ficar com fome. Então, eu já levei alguma coisa para mim. Acabou que chegou lá, eu tive que distribuir, porque o pessoal estava passando fome. Estava passando fome. Porque o pessoal... É que a gente fica em aula... E dança não dá, gente. A gente come muito, né? Então, você acaba compartilhando com os amiguinhos, né? Então, nesse ponto, você leva desse tipo de coisa. Mas eles estavam servindo, por exemplo, tinham frutas que eles estavam servindo. Então, né, dava para disfarçar a fome. E o resto que a gente queria de coisinha mais concentrada, de um chocolate, não tinha isso lá. Então, eu acabei levando e outras pessoas levaram também. Agora, se você vai para um lugar que está no meio de uma cidade, por exemplo... o Zucchini Foco, que está no meio, tem um monte de comércio ao redor. Eu já fui um pouco mais tranquila, que eu sabia que eu poderia estar comprando numa lojinha de produto natural, alguma coisa, tem hortifruti, tinha um açaí que a gente descobriu ali do lado, e tinha um restaurante também perto que estava dando comida, assim, vendendo comida muito saudável, era self-service, então eu achei que eu me alimentei muito bem lá também no Zucchini Foco. Mas, além disso, a gente tem o que a gente vai fazer durante o baile, que aí a gente pode entrar durante o baile, e assim, eu acho que é interessante também falar durante o evento também. Sim, durante o evento. Porque foi que nem você falou, a gente passa tanto tempo fazendo atividade e a gente acaba gastando e a gente tem que repor, né? É porque, assim, tô falando meu entendimento, tá, gente? Que é profissional. Sim. Mas eu vejo o seguinte, tem muita gente que acha que vai comer a mesma coisa que come num dia normal, que não fez muita atividade, num dia que tá fazendo muita atividade. Uhum. Então, assim, se repor também no meio do baile, né? Saber o que vai comer, eu acho que no baile não, nas aulas, porque o baile e as aulas, cara, são coisas totalmente diferentes. A gente parece que não, mas a gente gasta muita energia ali na aula também, né? A gente fica tempo, muitas horas, 6, 7 horas em pé. Sim. Às vezes tem congressos que são 7 horas de aula. Sem dúvida. Né? Mas pode seguir, fala... Não, e isso que você falou de estar se alimentando bem, né, em quantidade suficiente para a quantidade de energia que a gente está gastando, isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, eu comecei minha fala dizendo que a gente tem que comer comidas leves, né? Mas comer comidas leves não significa comer pouco, né? E não comer comidas com uma quantidade adequada de caloria, né? Então... Legal, a gente vai estar evitando a fritura, mas eu preciso comer um prato bom de arroz com feijão, né, naquela quantidade que vai me satisfazer para eu não ficar com fome, mas também não vai pesar. Aí entra a parte do autoconhecimento, né? O que tem gente que já sabe, olha, eu não posso comer muito porque minha digestão é mais lenta,
Então, eu já sei que eu vou passar mal, então eu vou comer menos. Então, beleza. Então, para essa pessoa que vai comer bem menos, ela tem que levar alguma coisa se ela for ficar 6, 7 horas e vai ficar a noite toda para ela não passar mal. Porque, na boa, assim, ninguém vai sobreviver um baile inteiro só com bebida alcoólica, porque é o que a pessoa tem vontade de fazer para poder relaxar. Eu não sou contra a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela relaxa a pessoa, é um momento de prazer, você está lá para curtir. E a dança flui melhor quando a gente está mais relaxado. Sem dúvida, a bebida alcoólica é muito boa, mas com consciência. Nunca beber de barriga vazia, porque o álcool ele vai direto, né? Vai ser absorvido muito rápido. E se hidratar ao longo desse processo, né? Porque o álcool ele desidrata muito rapidamente, né? Ele inibe um hormônio que faz a gente ficar urinando muito, né? Então a gente acaba desidratando sem perceber. Eu tive colegas que, tipo, no café da manhã mesmo, depois de que lá no Zucchini Foco, é assim, sai do baile e vai direto pro café da manhã. E depois volta pro baile. Isso, depois volta pro baile. Eu tive colegas durante o café da manhã tendo câimbras horrorosas no abdômen, de não conseguir ficar sentado, tendo que levantar para esticar a barriga porque estava dando cãibra. E isso foi o quê? Foi não se hidratar, foi suar pra caramba porque estava muito calor, né? E um mix de coisas, né? Bebida alcoólica com suor e a não hidratação. Então, assim, para cada drink tem que ter pelo menos 500 ml de água junto aqui, né? Eu gosto muito também de sugerir, que agora entrando na questão do Gatorade que você falou, o que o Gatorade é diferente de uma garrafinha de água mineral, né? Quando a gente sua, a gente não perde só água. A gente está perdendo potássio, magnésio, vários eletrólitos que a gente precisa repor de alguma forma. E que se você não vai repor pela comida, porque está no meio do baile, ninguém vai parar um baile para comer um arroz com feijão, nem um macarrão com carne moída, embora algumas pessoas possam fazer isso, né? Cara, imagina. Eu já fiz isso algumas vezes. O mais rápido de você estar tendo isso que você está perdendo é através de um líquido isotônico que a gente fala. É um líquido que tem esses mesmos ingredientes que a gente está perdendo no suor. Entendi. Né? Então, o Gatorade é uma marca comercial que seria o ideal. Eu acho que todo lugar que tem baile deveria vender Gatorade ou algo parecido. Né? Interessante, isso aí. A água de coco seria a melhor opção de todas, porque a água de coco tem o potássio, tem o magnésio, tem o cálcio, tudo isso que a gente perde também tem na água de coco e tem a glicose. Mas nem sempre a gente vai ter água de coco disponível, né? Então, nesse material até que eu fiz, eu botei várias marquinhas desses isotônicos que a gente pode estar comprando, né? Para poder levar na bolsa, para pedir para o dono da escola comprar e vender para as pessoas que vão estar lá, né? Tem a opção de líquido e tem a opção de pó também. Né? Então tem um pozinho também, uma das marcas, depois eu vou deixar lá no documento, mas o pozinho é interessante porque você leva um sachêzinho na bolsa, você compra uma água mineral e você bota o sachêzinho, né, e vai tomando aquela água e você vai se hidratando de uma forma adequada. E tem como você também fazer de forma caseira. Tem como você pegar 500 ml de suco, 500 ml de água, com 50 ml de qualquer suco feito em casa, de uva, de laranja, qualquer suco que você... Mas tem que ser suco de fruta mesmo. Fruta mesmo. 50 ml para 500 ml, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. É quase uma versão gostosinha do soro caseiro. Dá para fazer em casa baratinho e aí você leva pro baile. Aí já faz 2 litrão. Já leva na pet. Faz 2 litros, porque aguentar, dependendo do baile para aguentar. Sim. Né? Sim. É complicado. E assim, tem gente que transpira muito. Por exemplo, o Eric transpira muito. Eu também transpiro demais. Eu também transpiro. Assim, o cabelo todo molhado. Eu fico muito mesmo. Qualquer coisinha, cara. Se eu andar, sei lá, 500 metros... Quando eu chego já todo suado. Transpiro muito mesmo. E é legal que independente se tá calor ou não. Sim. Aí, por exemplo, quando eu tava fora, né, que é mais frio lá na Europa, cara, eu passava a mão assim nas minhas costas, tudo suado. E um frio, e eu todo suado. E isso até é uma questão, né? Porque, por exemplo, no inverno é muito perigoso, você sai suado por causa do choque térmico, né? Então é importante você até levar outras blusas para trocar, para você sair seco do baile, para você, quando sair, né, você não ter muito choque térmico, né? Tem essa coisa também, né? Sim, isso, porque, cara, quando transpira, então já sabe, galera, dá para fazer em casa. Isotônico, toma Gatorade então vai ser melhor que a água, né? Porque a gente vai... Água de coco também. Água de coco, porque a gente vai estar repondo aí os minerais que a gente está perdendo. Legal. E assim, o que você acha que é a quantidade? Uma garrafinha, 2?
Depende da pessoa. Isso vai depender exatamente da pessoa. A pessoa tem que estar tendo essa percepção. Eu acho que não é legal você esperar começar a passar mal. Eu acho que é importante você primeiro fazer de uma forma consciente, né? Tipo assim, tem gente que fica no baile, né? Fica na pista, às vezes 2 horas direto, ou mais, né? Então, você não pode ficar 2 horas direto dançando, suando bicas. Você tem que parar em algum momento. Então, eu aconselho que a cada hora você dê uma parada, não troca mesmo, dá uma parada, troca a blusa e vai dar pelo menos 250, metade da garrafinha, entendeu? Tem isso também. E depende muito do baile também, né? Tem baile que tá mais quente, tem baile que tá mais condicionado, né? Então depende de várias situações, mas eu acho que é importante a gente ter pelo menos, a cada 1 hora eu vou, pelo menos no início eu vou beber água, mas depois da primeira hora é importante já começar a repor o isotônico. Porque aí esse suor já vai estar carregando todos esses eletrólitos, a pressão começa a cair, a gente vai ficando tonto, né? E tem gente que passa mal mesmo, né? Eu, graças a Deus, não passo mal com isso, não. Já fiquei muitas horas sem beber água e tudo mais. Mas hoje em dia eu bebo muita água. Muita mesmo. Sim. Hoje em dia eu chego... Por exemplo, eu acordo e já tomo 1 litro de água. Porque eu já acordo seco. Acho que já criei esse hábito. É porque você come tarde, né, também. Aí de manhã vem aquela então eu tô com aquela sede, já tomo 1 litro de água, vou pra academia, faço minhas atividades. Então, na academia eu também bebo muita água, né? Que isso... Toda hora ali, for um aparelho, vou lá, bebo água, bastante água mesmo, né? Não é tipo aquele molha a boca, né? Só, tipo, molhei a boca, não. Bebo mesmo. Dou umas goladas lá, umas 10 a 15 goladas de água pra hidratar e vou pro próximo. Que eu acho também, assim, pode ser muito psicológico, mas quando eu bebo água, eu sinto que revigora. De tipo assim, pro próximo. Com certeza. Mas assim, o primeiro sintoma de desidratação é o cansaço. Você vê, no verão brabo, a gente não tem disposição nem para trabalhar, porque você tem um cansaço que, na verdade, é a desidratação. Quando a gente está desidratado, a gente fica cansado, a gente não consegue nem pensar direito, né? E, assim, nesses dias muito quentes, e junta com dança, né, a gente já sua só por estar no verão, aqui no Rio de Janeiro. Né? Só por estar parado você já está suando. E você vai dançar e você não se hidrata bem. Eu já tive uns 2 colegas na dança que já tiveram assim, problemas sérios de pedra nos rins. Porque sua demais e aí chega no verão, não está repondo adequadamente na hora do baile, né? E aí teve que ficar afastado, né? Por causa desse problema. Então, tem que beber água, gente. Tem que. E dependendo, assim, ficando mais do que 3 horas num local, né, de baile, aí já pensa em estar levando um Gatorade, um isotônico aí, leva de casa, um suquinho. Resumindo, ninguém faz isso. É engraçado que você tá aqui. Você tem um jeito de explicar sem, vamos botar assim, falar no jeito popular, sem dar esporro. Sem dar esporro? Bom, porque as pessoas... Você tem esse jeito de explicar? Não, gente, tem que fazer. Porque acho que se fosse eu falar, galera, não tá fazendo, tá errado, porra. Vambora, tem que fazer. Se não fizer, vai dar ruim. Vai estar com pedra no rim, vai reclamar. Eu sou desse tipo de... Parece que tá dando esporro, entendeu? Sim. Mas é que a gente quer o melhor da pessoa, né? Que aquilo, tem que fazer. Nesse porque sentido. Senão se você fica naquele, tipo, tentando pisar em ovos, né? Pra não amassar, pra não quebrar, a pessoa meio que... Mas quando tu fala grosso, firme, tem que fazer, mano. Se não fizer, vai dar ruim nisso aí. Sim. Vai dar problema. Vai desmaiar no meio do baile, não me chama pra te ajudar, não. Vai estar lá o SAMU chegando, eu vou estar dançando lindamente lá. Tô nem aí. Não, e digo mais, às vezes o problema não está nem acontecendo só no meio do baile. Às vezes é aquele cansaço que você não consegue recuperar direito no dia seguinte, é porque você não se hidratou bem durante o baile, entendeu? Então, a hidratação, ela tem a falta da hidratação, ela tem uma repercussão não só na hora do baile, mas no dia seguinte também. Ainda mais quando é um congresso, 3, 4 dias. Isso. Tem a bebida envolvida, tem as aulas de manhã, tem que acordar cedo. Então, para quem é profissional, né? Acho que assim, a questão de hidratação, ela tem a questão da comida, mas a hidratação também é tão importante. Acho que é até mais importante, né? Sim, porque você tá ali mais importante. Então vamos lá, vamos esquematizar, vamos botar aqui assim num contexto. Sim. Início de baile, tudo que você fazer uma refeição leve, não tem que ser uma refeição pouca, mas uma refeição leve, né? Aquilo que seu organismo vai consumir com leveza, não vai te deixar pesado. Você vai digerir. Arroz, feijão, vou dar exemplos. Arroz, feijão, um bife grelhado com legumes, com vegetais cozidos, por exemplo. Tá? Não precisa ser meio prato de salada. Tem gente que não gosta de comer salada, eu respeito, mas come alguns vegetais cozidos, não precisa ser tudo cru, tá?
Sim, então isso daí, uma refeição mais sólida, né? Isso, refeição sólida 2 até horas 2 antes. horas, até 2 2 horas horas antes ali de você fazer aquela atividade. Uma refeição mais líquida, mais pastosa, você consegue fazer um pouco depois. Que é a digestão fica melhor, né? Tem um tempo de digestão. Beleza. Suplementação, você indica alguma coisa, por exemplo, whey protein? Por exemplo, eu levo muita barrinha de proteína, adoro barrinha de proteína. Mas, claro, barrinha de proteína a gente não come toda hora, né? Porque assim, barrinha de proteína, não é acho que pode substituir. Aí acha que pode tudo. Não, uso com... Pô, não tive tempo de comer entre uma aula e outra, então tem aquela barrinha ali, proteína. Por exemplo, às terças-feiras a gente tá fazendo aula na Nartância, com o Léo Forte, e a gente tava dando aula particular antes. Então eu ficava 3 horas uma aula após a outra. Então, cara, não tinha como parar para comer alguma coisa antes. Por mais que eu comesse antes, a minha energia ia embora. Então a barrinha de proteína supria ali. Quando eu levava a marmita, ainda levava a marmita quando dava para parar. Então, assim, suplementação, você indica alguma coisa também antes, no meio do baile, depois? Eu acho que são sempre opções que você pode estar usando. Eu falei, comida é sempre o primeiro lugar que a gente pensa, né? A comida. Seja ela sólida, seja ela pastosa, batida. Não tendo isso, você pode estar usando, vai no Mundo Verde, lá tem um monte de opção, né? Eu digo, qualquer loja dessas que venda produtos naturais, tem várias opções de barrinha de proteína, tem pozinhos, sachêzinhos, né, de whey protein, que você pode estar levando. É sempre legal ter na sua bolsa alguma coisa. Castanhas, né, mix de oleaginosas com frutas secas também, porque a castanha ela tem bastante gordura, ela tem proteína, mas a fruta seca ela tem carboidrato. Né? Na hora que você estava falando, vamos organizar aqui, eu pensei em estar colocando um acréscimo aí, de lembrar para o pessoal que hoje em dia tem muita gente que, tipo assim, muita gente engordou durante a pandemia, então até hoje as pessoas estão querendo emagrecer ainda, né? A dificuldade ainda de estar, né, voltando ao seu peso antes da pandemia. Então a gente acabou, na nossa sociedade, de uma forma geral, desenvolvendo um medo de comer carboidrato muito grande. Tá? Então é importante que a gente tenha uma refeição que tenha carboidrato, porque sem carboidrato eu não vou conseguir desenvolver, eu não vou conseguir executar a minha tarefa, né? E até que seja uma tarefa para perder gordura e aumentar a massa muscular, eu preciso do carboidrato. Então, gente, não tira o carboidrato da refeição, coma arroz, coma feijão, porque às vezes a pessoa para de comer o arroz, arroz não serve para nada, já ouvi gente falar isso. Serve para muita coisa. Lógico que um arroz integral ele é muito mais rico do que um arroz branco. Mas o arroz branco ele ainda tem um pouco de nutrientes e ele é um carboidrato importante até para a gente se controlar, né? Digo, as pessoas que têm compulsão por doce, por exemplo. Quem tem vontade de comer muito doce, né, precisa comer um pouco mais de carboidratos integrais, carboidratos que não são adocicados, para poder inibir um pouco essa vontade exagerada que a gente tem de comer doce. Então, comer o arroz e feijão é como se você der uma proteção. Comer o macarrão é uma proteção para a gente não ficar com muita vontade de comer doce, entendeu? Comer um pão, comer, né, a batata, tudo que tem carboidrato, bom carboidrato não processado, né? Isso daí é legal de falar, porque muita gente tira, né? Eu vejo, é uma coisa que eu vejo muito nos stories, né? Tipo assim, refeição de dieta, aí vê lá saladinha com frango, carboidrato. Aí passa o dia inteiro o quê? Sem energia, a energia tá baixa, fala assim, porque eu tô fazendo dieta. Cara, eu faço dieta e não fico com energia baixa. Pelo contrário, tem dia na minha dieta, né, que eu, cara, tô com muita energia. Tem até que diminuir isso um pouco. Então, acho que isso daí é super importante de falar. É até uma atividade que exige muito do nosso corpo. Se você tira energia, se você tira o que te dá energia, de fato, né? A fonte de energia, tudo bem que a gordura também tem, mas o carboidrato é o que puxa isso aí, né? É o carboidrato que puxa isso daí. Se você não fornecer carboidrato, ele vai tirar do seu corpo, né? E aí começa a aparecer as lesões. Né, lesão de articulação, né, que o Zuc, ele é muito, se a gente não fizer a técnica correta, a gente pode lesionar com facilidade, né, muito problema de lombar, problema de pescoço, problema de joelho. Então, uma pessoa bem alimentada, bem nutrida, ela vai ter menos lesão, porque ela está comendo na quantidade adequada. Agora, é lógico, se tiver uma orientação de um profissional para poder fazer calculadinho, com certeza. É sempre melhor. Mas procura um bom profissional. Procura um bom profissional. Não procura aquele profissional que vai chegar ali e vai te dar aquela dieta básica que você, e altamente restritiva também, né? Às vezes o profissional ele quer fazer o seu paciente ganhar resultado rápido e acaba fazendo algo muito restritivo. Então, não acho que seria interessante. É legal a gente conhecer bem o paciente, fazer o que ele já faz, mas
um pouquinho só modificado para a gente poder ter algum resultado. Porque acaba que sendo, a gente dança, a gente tem muito gasto, né? Aí se restringe muito. Imagina, beleza, na minha semana eu não gastei tanto, mas no final de semana eu gastei, às vezes, mais dançando do que na semana inteira. Uhum. Aí se ele bota uma dieta muito restritiva, né? Se a gente bota dentro do cálculo semanal, acabou. Foi embora aquela dieta porque desceu muito. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, se permitir algumas coisas, você pode até, por exemplo, você pode até pensar, bom, durante a semana eu não estou fazendo atividade física, então eu vou comer um pouquinho menos. Chega final de semana que eu vou para o baile, eu vou para um evento, eu vou ficar aula o dia inteiro e baile a noite toda, eu vou pensar em algo que tenha mais energia. Então eu posso pensar em estar pegando uns sachêzinhos, eu posso pensar nos docinhos, uma goiabada, uma paçoca, ter isso na bolsa para poder repor uma energia rápida. Então essa é a hora da gente estar comendo o açúcar. É o momento de eu estar comendo açúcar naquela hora que eu estou no baile, que fiz uma bebida alcoólica, mas eu não vou comer porque eu quero dançar, então pega uma paçoquinha na bolsa e come rápido. Vai comer uma mariola, come uma bananada, né, uma goiabada. Esse é o momento que você está fazendo açúcar. E ao longo da semana, que você não tem uma atividade mais baixa, você volta para o basicão, né, para você continuar só, né, construindo tecido lá que não seja gordura. Perfeito. É muito bom entender desse lance de nutrição, né? Quando eu falei esse lance, eu já entendo um pouco, graças a Deus, mas porque eu busquei por fora. Mas tem muita gente que não entende. Por exemplo, que nem você falou aí do doce, né? Acha que o doce é um vilão. Mas o doce, na verdade, não é o vilão. É você saber quando comer, onde comer, sim, a quantidade, né, sim. de comer, porque também é um carboidrato, né? Sim. Por exemplo, que você falou aí de rápida absorção, porque, pô, tô ali no baile, já gastei muita energia, não tenho o que comer. Pô, o doce ele vai te dar vai te sustentar não, vai te dar tempo, energia né? rápida naquele momento que você está começando a se prostrar, aí vai te dar uma levantada. É diferente de você tomar uma cafeína, que a cafeína vai te estimular o cérebro, mas não vai te dar energia, entendeu? Isso daí é interessante. Vamos lá. Tem outras coisas que eu tô na mente aqui também, mas isso daí é interessante. Energético. O que você tem a dizer energético nos bailes? Porque, por exemplo, hoje eu vejo muita gente... Vou para um baile, toma um energético. Uhum. Acha que aquilo ali vai suprir o baile tudo. O que você tem a dizer sobre isso? Dependendo do energético, hoje tem muitas marcas de energéticos, né? Dependendo do energético, você vai ter algumas substâncias que vão te dar energia, assim, alguns aminoácidos, vai ter glicose, tipo, vai ter taurina, vai ter glicose, mas vai ter, tipo assim, uma quantidade de cafeína absurda. 3 vezes mais a quantidade de cafeína que um cafezinho expresso tem. Então, para as pessoas que são muito sensíveis para cafeína, você tomar uma coisa dessa antes do baile, vai te deixar acordada a noite inteira e vai te dar a sensação que você tá com muita disposição e muita energia, quando de repente o seu estoque de carboidratos já está baixando. E vai fazer você até nem comer, né? Porque você está se sentindo bem. Achando que tá... Isso, achando que está bem. E nessas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande para cafeína, pode até ser que quando elas cheguem em casa, pode ser que elas não consigam dormir. Essa é a pior das hipóteses. Mas é lógico, quando eu falo para você que cada um, né, tem uma resposta diferente. Nós somos diferentes. Somos iguais, mas somos diferentes. Né? Então, tem gente que toma isso, tem gente que toma café e vai dormir. Tem gente que toma energético e também não sente nada, fica bem no baile e quando chega em casa consegue dormir, beleza. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo para cada um. Né? Mas é isso, é a pessoa procurar entender o que acontece com ela quando ela toma. Eu só acho que pelo fato da cafeína mostrar para você que você está em estado de alerta, isso não significa que você está com energia, né, para você ficar a noite inteira, né? Porque acho que é como você falou, o pós. Porque eu vejo muita gente toma um energético, mas aí depois fica passando mal depois. Porque acho que não come, é isso? Exatamente, porque ela ficou muito estimulada na cabeça, né? Ela está muito estimulada, mas ela não recebeu aquela quantidade de energia que ela precisava para poder gastar toda a energia que ela fez durante o baile, entendeu? E aí aquela sensação pós, né, de ficar muito cansado, de não conseguir, com dor no corpo, de não conseguir levantar, é porque ela não teve uma boa alimentação, uma boa nutrição, nem antes e nem durante. Ou então juntou com bebida alcoólica, geralmente que bebe energético faz junto com bebida alcoólica também, né? Assim, uma coisa metabolicamente acaba sendo um pouco uma agressão pro corpo, sabe, Michel? Então, uma coisa que eu comecei a perceber, não foi com energético, foi com pré-treino. Essa mesma sensação. Porque a gente vem de um dia muito fadigado, não come direito, aí toma aquele pré-treino para poder ir pra academia. Uhum. Aí eu sentia que quando eu terminava, cara, eu era um caco. Você estava muito cansado? Muito cansado. Pois é, o pré-treino também tem várias marcas e eu acho até legal o profissional de nutrição orientar o paciente a escolher. Por exemplo, tem uns pré-treinos que não tem cafeína,
mas eles têm arginina, eles têm palatinose, eles têm ribose. Palatinose é um açúcar que quando você consome, ele fica liberando ao longo de todo o treino. E ribose é aquele açúcar rápido. Então, é legal uma mistura de ribose com palatinose, que você toma aquilo, você vai ter energia para começar, que é o rápido, e você vai ter aquela energia para estar gastando até o teu treino terminar. Entendeu? E quem tem um pré-treino assim, tão completinho desse jeito, às vezes nem precisa de cafeína. Então, quando eu tenho paciente que tem muita sensibilidade à cafeína, eu escolho pré-treinos que tem mais essa composição, entendeu? De estar dando carboidrato, que a pessoa vai ingerir, vai se sentir com energia, mas não vai se sentir tão estimulado, porque o estímulo quem faz é a cafeína, né? Eu não tomo mais. Eu tomo assim, eu tenho, mas eu não sou de tomar. Até porque eu acho que assim, na minha cabeça cria dependência. Eu não quero, porque senão fica aqui, tem que tomar para ir. E aí, muitas das vezes eu não tô nem em casa para ir para academia. Eu saio de um outro lugar. Por exemplo, vou dar uma aula. Tenho um tempo, eu vou para academia. Vou lá, malho. Então, eu não gosto, nem a cafeína. Também não gosto de tomar. Já que a gente está nessa parte de suplementação, queria que você falasse um pouco mais de suplementação, o que pode ser feito, algumas coisas, por exemplo, que a gente possa tomar para render mais, até para questão muscular, por exemplo, creatina, o que a gente pode fazer nesse sentido? Até as pessoas que têm uma pretensão maior, não só de ser um aluno, mas de ser um atleta, um dançarino, né, um competidor, que tem ali muitas horas de aula, de treino, o que a gente pode estar fazendo nesse sentido? Bom, antes eu sou super a favor da creatina. Eu acho que a creatina é o suplemento mais estudado há muitos anos e eu tenho muita confiança na creatina. Eu prescrevo creatina até para paciente idoso, que não faz atividade física, porque a creatina hoje já está mais que provada que ela faz proteção cerebral também. Então, ela é boa para músculo, ela é boa para mulheres na menopausa, ela é boa para idosos. Então, creatina eu prescrevo para muita gente. Sim. Antes de eu estar falando da creatina, eu acho que assim, é importante, pelo menos uma vez por ano, todo mundo devia fazer um examezinho de sangue para poder fazer um check-up, entendeu? Porque às vezes é uma pessoa que está reclamando muito de cansaço, ela tem uma anemia, que a gente precisa saber de onde que está vindo isso. Às vezes é uma pessoa que está um pouco inflamada, eu preciso identificar essa inflamação. Às vezes é uma pessoa que tem alguma alteração metabólica, alguma alteração na tireoide, que hoje em dia é muito comum alteração na tireoide. Então são pequenas coisas que quando o nutricionista consegue identificar isso de uma forma precoce, a gente evita que esse paciente daqui a alguns anos, ele desenvolva uma doença e começa a tomar um medicamento para o resto da vida. Sim. Isso que eu acho que é o legal da nutrição. A gente não só faz prevenção de doenças, a gente promove saúde. Só que para isso tem que ter o desejo do paciente, ele precisa procurar. E hoje em dia a gente até faz, a gente brinca, né, aqui na nossa área, que o médico ele vai ter aquele paciente que vai pagar por aquilo, porque sentir dor é muito ruim. Mas quem vai procurar um nutricionista sem sentir nada? Né? Então é complicado, então precisa conscientizar o paciente, né? Você precisa passar informação de que é importante ele procurar um acompanhamento nutricional, mesmo que ele não esteja sentindo nada, só para se sentir melhor, né? Ter mais performance, ter mais disposição. Então esse exame uma vez por ano, né? Que é legal fazer um hemograma, um perfil lipídico, fazer uma glicemia, fazer um check-up basicão, sabe? Para ver se tem alguma TSH, T3, T4, que são os exames da tireoide, bem básicos mesmo. Com isso, a gente já pode começar a identificar algumas questões relacionadas às queixas dessa pessoa. Né? Eu estou treinando, mas eu estou me sentindo muito cansado. Eu estou treinando, mas eu estou ficando com muita dor, não consigo fazer recuperação muscular. Né? Ou então estou com insônia. Ou então a minha barriga está sempre distendida. Ou então eu tenho prisão de ventre. Tem tantas queixas que às vezes atrapalham uma boa performance do dançarino, de um professor, de um profissional, né? Que eu acho que se a gente fizer isso... E são queixas que às vezes a pessoa convive com isso. Isso que é pior. Ela aprende a conviver com isso, né? Eu já percebi em várias consultas, nossa, eu tenho isso há anos. Falei, caramba, mas por que só agora que você, né, quis resolver isso? Acostuma, né? Com o ruim. Acostuma com o ruim, né? Então, a gente procura fazer esse exame inicial, aí de acordo com as queixas, eu peço outros exames para dosar alguns nutrientes, que eu acho que é interessante a gente estar conhecendo. E aí sim eu faço uma suplementação individualizada, isso que eu queria falar. Eu gosto de suplementos que todo mundo pode usar, mas eu gosto de uma suplementação tipo formulada. Então eu trabalho também com farmácia de manipulação, porque aí fica aquela fórmula que é para você.
é o que está deficiente no teu corpo ou que está em excesso, que eu preciso botar outras coisas para tirar e outras coisas para botar para você entrar num equilíbrio, entendeu? E aí, com essa suplementação individualizada, aí vem sim o whey, vem a creatina, aí vem um pré-treino com menos cafeína e palatinose, mas a cafeína, assim, quem gosta de tomar café e sente que rende bem com a cafeína, eu aconselho, assim, tomar menos café e deixar a cafeína para botar no pré-treino, sabe? Para não ficar fazendo muito acúmulo. Direcionar essa cafeína para o pré-treino. E aí, com isso, você tira um pouquinho o café, a cafeína do seu café antes, né? E então é isso. Eu acho que é individualizar e você depois articular com outros suplementos que muita gente compra em qualquer lugar, mas você estaria comprando com uma orientação do profissional, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, muitas coisas, gente, muitas coisas. Coisa pra caramba. E eu vou aprendendo, eu vou escutando, falo, é isso, é aquilo, eu gosto muito disso daí. Tá, vamos lá, fizemos então um parâmetro ali, suplementação. Do pré, fizemos ali durante e o pós. Vamos tentar falar assim um pouco do pós. O que você vê assim que pode ser feito além, né? Vamos botar num cenário ideal e num cenário ruim. Um cenário ideal. A pessoa, ela se alimentou bem antes, a pessoa, ela se hidratou durante, né? Manteve ali aquela energia e o pós. Depois a gente vai pegar o cenário. A pessoa, ela não comeu nada, comeu um pastel no China antes. Nesse microfone. Foi no meio do baile, não bebeu água, bebeu álcool e depois. Então, vamos botar. Porque tem todos os cenários. Com certeza. Tem todos os cenários. O que pode ser você feito? Direcionar. Então, no mundo ideal, né? Aquela pessoa que se alimentou e aí tá com energia o baile inteiro, tá se hidratando, aguinha de coco, Gatorade, água. Que é o que não acontece, mas tudo bem. Muito raro, muito raro. Olha, você sabe que eu tenho visto muita gente comprando Gatorade agora nos bares? Eu tenho visto você ouve comprar. Isso então, vou fazer uma em casa. Então, pode ter um em casa e leva 2 litros logo. Se chegar com a garrafa de 2 litros no bar, vocês já sabem o que está acontecendo. Bom, gente, aí tá, chegou em casa, acho que também, assim, vai depender muito da pessoa, né? Aquela pessoa que chega em casa tão cansada que não consegue nem comer, beleza, é o momento de jejum dela, o corpo dela tá tão cansado que se ela botar uma comida pra dentro, ela vai sobrecarregar esse corpo, digamos assim. Então eu acho até interessante se a pessoa fica bem, não passa mal, tá bem hidratada e ela só quer dormir, ótimo, deixa ela dormir um pouquinho, daqui a pouco ela vai acordar com fome e ela vai comer. Isso seria muito legal também. Maneiro. Né? Bom, numa opção que a pessoa chega em casa com fome, né? Mas ela tá bem e tal, ainda no mundo ideal, né? Aí eu gosto muito, né, que eu faço as minhas orientações sempre pensando em qual a estação do ano que a gente está, porque a gente não pode comer a mesma coisa o ano inteiro, certo? Era dele. Ai, meu Deus do céu. Ficando nervosa aqui, não tô rendendo. Porque eu tô imaginando, eu falo, nossa senhora. Mas são pequenas adaptações, são pequenas. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu falo que grande modificação é essa ao longo do ano. Quando a gente está em dias quentes, a gente tem que comer alimentos que nos tragam mais água. Então, quais são os alimentos que nos trazem mais água quando a gente está? O que você tem vontade de comer quando o dia está muito quente? Deixa eu me inverter aqui agora. O que eu tenho vontade de comer quando o dia está muito quente? Alimentos gelados, né? Por exemplo, açaí, sorvete. Isso. Né? A gente gosta de comer bastante fruta. Acho que melancia, melão. Eu adoro melão. Nossa, minha avó comprou um melão uma vez na feira aqui. Docinho, né? Docinho, adoro melão. Gosto muito, né? E de comida de prato, assim. Uva. Gosto muito de uva. Isso. Comida de prato. A minha comida de prato, eu confesso que não muda muito. Não muda. Porque vai estar sempre ali. Vai ter o arroz, vai estar a batata, vai estar o frango, vai estar o peixe. Gosto muito de peixe também. Né? Nos dias mais quentes, eu acho que o peixe no dia mais quente vai. Eu acho que é mais isso, né? Tá. Então, assim, você respondeu muito bem. Quando a gente está no verão, a gente tem vontade de comer coisas mais frias, geladas, mais aguadas, né? Que refrescam. Nosso corpo está quente, então eu preciso refrescar com água e com alimento. Então, as frutas são muito bem-vindas, os sorvetes, né? São muito bem-vindos. Em relação à comida de prato, a modificação que a gente faria, além do teu arroz, o feijão, a carne, a batata, seria comer mais alimentos crus.
porque os alimentos crus têm mais água, né? Eles refrescam. Então, um saladão, por exemplo, quando está muito quente, imagina o dia mais quente do ano. Você não vai. Se você conseguir vai tomar comer. Sopa. Você não vai tomar sopa. Se você conseguir comer, você vai pedir uma salada, porque vai te refrescar. Porque a folha tem 90% de água, né? Você vai querer se refrescar com aquele alimento. À medida que. Agora a gente está entrando no outono. Você vê que essa semana está uma secura danada aqui no Rio. Quente. Mas com certeza vai começar a esfriar, né? A partir de maio, você vai ver. Por exemplo, eu tenho um paciente que mora em Friburgo e Petrópolis que fala assim: Leila, eu não consigo comer fruta, não adianta. Não adianta comer fruta. Eu posso comer fruta seca, mas fruta fresca. Está tão frio aqui que eu não consigo comer fruta fria, gelada. Não consigo. Então você vai meio que perdendo um pouco a vontade de comer essas coisas mais frescas e vai sentindo vontade de comer coisas mais aquecidas, mais refogadas, com mais caloria, inclusive. Porque a gente precisa comer mais caloria no frio para poder aquecer o nosso corpo. Senão a gente não consegue produzir calor para a gente sobreviver. Interessante, né? Então, à medida que o tempo vai esfriando, a gente vai tendo uma maior necessidade de comer alimentos com mais calorias, com mais gordura, com mais sal, com mais refogados. Então, esquece salada. Se vai ter vegetal no seu prato, vai ser aquela abóbora refogada, vai ser um chuchu, vai ser uma cenourinha, né, com uma vagem refogada, né, vai ser um risoto, que você vai botar um monte de cenourinha ali, acompanhado com caldos. Aí será bem-vindo a sopa. Então, quando você volta de um baile que está num verão, acho que uma cumbuca de açaí cai muito bem, porque é fresco, é fruta, tá gelado, tá refrescando o seu corpo, que você suou pra caramba a noite toda, vai te alimentar e é de fácil digestão. Né? E é fácil de achar também, dependendo e é fácil de achar. onde tiver. Exatamente. É lógico que tem açaís e açaís, né? Mas você tem aquele guaraçaí, não, né? O grande problema do açaí é aquele xarope, né? Mas vou te falar, já teve vários lugares que eu já experimentei. Assim, que você pode substituir o xarope e botar um pouquinho só de açúcar? Ou botar o whey protein que já tem adoçante? Então a gente pode combinar esses pequenos detalhes assim na hora que a pessoa vai preparar. Lá no CIB mesmo o cara faz isso, ele não bota o xarope se você pedir, ele faz do jeito que você pede. E aí, fruta, ou então um arrozinho com frango, por exemplo, se você quer comer algo mais fresco, né? Não vai comer um feijão de madrugada. Até uma massa com uma carninha moída vai ser bem-vinda se você realmente quiser comer, tá? Sim. Porque não vai pesar muito. Vai chegando no inverno, aí o corpo ele suou muito, mas ele está cansado, e para recuperar toda essa energia, se você colocar um chá, alimentos quentes, sopa, né, alimentos aquecidos para dentro do seu corpo, você vai ajudar muito mais nessa recuperação, né, de tanto energética quanto essa recuperação muscular, porque você vai estar favorecendo uma digestão rápida. Porque assim, o nosso corpo tem uma temperatura, né? Tudo que a gente come que é muito gelado, a gente demora um pouquinho para poder aquecer, para ele poder entrar dentro da gente, né? E quando a gente come uma comida quente, e à medida que você vai consumindo e está tolerando isso, ela já está entrando na sua temperatura corporal. Então, você não gasta mais energia para trazê-la para a sua temperatura corporal. Então, é uma forma rápida de você estar adquirindo energia através da alimentação. Entendeu? Sim. Então, aí nesse momento vem uma canjinha, vem uma sopa de macarrão, aí vem um caldinho de feijão. É lógico que também não vai ser um caldinho de feijão que vai ter bacon pra caramba, que vai ter calabresa. Fica pesada, aquela comida pesada. Fica pesado. Eu, uma vez lá no Zuc em Foco, eu pedi um caldinho de feijão antes do Jack and Jill, que a gente ia competir. Demorou quase 1 hora para chegar, e aí quando chegou, faltava 20 minutos pra gente ir pro aquecimento. Eu falei, cara, eu tô com tanta fome que eu vou comer. Aí eu comia caldinho de feijão, mas estava muito carregado. Nossa, me deu uma dor de cabeça aqui em cima, assim, que eu passei mal. Né? Então, você vê que eu tenho noção das coisas, eu tentei planejar, mas nem sempre a gente consegue controlar tudo. Os problemas vão acontecer, então a gente tem que estar... Pelo menos, foi por causa disso. Agora eu já sei, ali eu não vou mais pedir o caldinho de feijão, eu vou pedir outra coisa, né? Entendi. Aquele lance de comer na rua, saber de quem que tá cozinhando, né? O ingrediente que tá colocando ali você não tá vendo, né? Porque caldinho de feijão é uma coisa tabelada, né? Como que é o caldinho de feijão na minha casa é diferente de como é na esquina e no outro lugar também, então... É legal esse lance que você falou das épocas do ano, ou quem viaja também para outros lugares, né? Que troca, mas assim... Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é só também pensar nas comidas que se comem naquela época, né? Por exemplo,
Agora tá entrando aí junho, festa junina. Tu vê que se come caldos e tais, né? Exatamente, o Porque quentão, né? a gente tá entra numa época de frio em si, né? No Rio de Janeiro não tem essa de época de frio, né? Mas em outros lugares que a temperatura realmente cai muito, né? A gente consegue identificar que as pessoas comem diferente. Sim. Legal esse lance aí da comida. E uma coisa assim que eu queria que você falasse, comer à noite. Engorda, não engorda? Legal. Não, é porque é muito, né, que falar, não, se eu comer à noite... Tem outro ponto que eu queria falar aqui também, vou deixar guardado aqui, tá desse lado aqui. Porque, gente, eu não quero cortar a sua fala, mas também as perguntas têm que ficar aqui para eu poder fazer. Esse lance de comer à noite, né, se é prejudicial ou não, dá mais, assim, refeição, porque, gente, eu como muito à noite, às vezes 3 horas da manhã eu tô batendo pratão de macarrão, lá com carne moída porque eu tô cheio de fome, mas por quê? Eu cheguei de baile. E eu queria que você falasse sobre isso. E outra coisa também, sobre as pessoas que entram na dança como uma atividade física, mas não emagrecem. Em relação a isso. O que pode estar acontecendo, porque tem muita gente que procura dessa forma também, né? De tipo, pô, entrei na dança, pô, beleza, faço a dança, mas eu, como uma atividade física, às vezes terapêutica, né? Ou então que o médico falou, pô, você não gosta de ir pra uma academia, você não gosta de caminhar, mas vai fazer dança. E elas... Aluno, né? Aluno entrando na dança isso. com a intenção de perder peso. Com a intenção de perder peso. Aí e não consegue. O que pode ser, o que pode estar acontecendo, né? Questão nutricional. Acho que é isso a pergunta. Bom, primeiro se comer à noite se engorda, né? Engorda, se faz mal. Não é questão de engordar, se faz mal, né? Por exemplo, não posso comer um macarrão, cheguei do baile. Às vezes você já meio que respondeu que é viável, depende muito, né? Sim. Mas eu acho que muita gente tem essa questão também de, tipo, não posso comer. Será que é porque é à noite, né? Então, assim, essa questão do balanço energético que a gente fala, né? É uma matemática, né? Então, a gente vai acumular gordura no nosso corpo se essa matemática tiver num somatório, né, em relação a mais caloria do que eu estou gastando. Então, independente da hora que eu estiver comendo nas 24 horas, se em 24 horas eu estou gastando um exemplo, estou gastando 1.500 calorias nas 24 horas e eu estou comendo 2.000 calorias, eu vou engordar, independente se eu estou comendo no café da manhã, no almoço, no jantar, entendeu? Agora é lógico que existe um relógio biológico, que hoje em dia todo mundo sabe, né? Que todo mundo sabe que o nosso corpo ele tem momentos do dia, os nossos órgãos têm momentos do dia de melhor funcionamento, né? E aí de madrugada, por exemplo, é o momento que o nosso corpo ele usa para poder fazer toda a detoxificação de tudo que a gente comeu ao longo do dia, né? E eliminar no dia seguinte. Então é um momento de limpeza de órgãos, né? Durante a noite. Tá? É um momento que a gente está mais para fazendo a limpeza do que para recebendo alimentos, percebe? Mas existem casos e casos, né? E aí é nessa hora que a gente tem que pensar como é que você se sente, né? Como você se sente quando você chega depois de uma atividade extensa ao longo do dia, que você percebe que seu corpo está precisando daquela energia, você está com muita fome, né? E quando você come esse macarrão, você se sente muito bem, né? Você já me deu a resposta, né? Ele vai fazer bem para você. Agora, se você tem esse hábito, numa certa frequência, e você percebe que você está ganhando peso cada vez mais, então alguma coisa tem que ser modificada. Não, de repente não é nem o horário, mas a quantidade desse macarrão de madrugada. Sim, tem isso também. Né? Não é só o fato de você estar comendo de madrugada, mas o quanto você está comendo de madrugada. Então, talvez fosse interessante não deixar de comer para quem sente muita fome, mas experimentar qual é a quantidade mínima que eu consigo comer para matar minha fome, porque eu preciso dormir logo, entendeu? Então, eu vou comer um pouco menos do que eu estou acostumado a comer, né? Vou experimentar. Pô, eu tô tão cansada que eu acho que isso que eu comi já foi legal, já matou minha fome, agora eu vou tomar um banhozinho, porque eu já soube até que tem gente que nem toma banho, né? Nem suei no banho. Meu Deus. Isso daí é para outro podcast educativo. Trazer uma pessoa da higiene aqui pra gente poder falar sobre isso. Higiene na dança. Só pra quebrar aqui um pouquinho. Não, mas é interessante isso aí. Tem gente que... Mas isso acontece muito, né? Acho que a pessoa chega ali também... Mas eu
falando nisso, eu acho que é muito do que você falou, que você come no antes, o que você faz durante, para o que você vai comer depois. Porque eu acho que se você negligenciou as 2 primeiras partes, quando chega lá à noite, tu tá morrendo de fome. Gente, me chama muito inteligente. E às vezes, e eu acredito que... Não, gente, é um bate-papo, vamos lá. Mas é exatamente isso, cara. Se você não faz tudo isso antes, é muito normal, assim, muito comum. Você chega querendo devorar tudo em casa. E às vezes não é nem fome, é desidratação. Isso, porque às vezes a gente tá pensando que a gente tá com fome, mas na verdade o que a gente tem é sede. Então, antes de comer, se hidrate. Tem muito sobre isso. Isso, se hidrate. Às vezes você tá com fome, achando que tá com fome, toma água e vê se vai parar aquela fome. Isso aí, é isso aí. Eu já acho que tem muito isso, que o nosso corpo ele não tem essa diferenciação, né? Exatamente. E essa coisa assim de você estar chegando em casa com muita fome, comer de qualquer jeito, porque você precisa dormir também. Sabe aquela que você perde a noção que tá tão cansado? O nosso corpo precisa que a gente coma devagar também, ainda tem isso, né? Esse é um erro que eu tenho. A gente demora para o cérebro perceber que chegou comida no corpo, pelo menos 15 a 20 minutos. E para isso, a gente precisa mastigar muito. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, às vezes eu tenho pacientes que têm alterações intestinais, têm mau hálito, tem algumas questões, porque não come devagar, come muito rápido. Né? Então, eu sempre falo assim, olha, vai lá comer, bota, né, comida na boca, solta o garfo e mastiga, conta até 10 mastigando, daqui a pouco você pega de novo, bota e solta, porque tem gente que faz assim, né, direto. Eu tenho esse problema, eu como muito rápido mesmo. Minha avó fala, cara, tu não come, tu engole. E realmente, então, se a comida for mais pastosa, então, um purezinho, sim, cara, aí que vai mais rápido. Aí que você tem que demorar mais ainda. Aí que vai mais rápido ainda. E isso é verdade. Às vezes, quando a comida ela é uma comida, por exemplo, um bife, alguma coisa que tem que mastigar mais, me dá muito mais saciedade, muito mais rápido. Porque eu demoro a fazer aquilo ali. Mas eu tenho essa consciência, mas não mudei. Mas que bom que a gente está falando sobre isso, né? Quando a gente fala sobre as coisas, a gente começa a trazer para o nosso consciente. Não, com certeza. Mas, assim, pode ser o caso de muita gente aí também, né? De, tô comendo rápido. Às vezes eu sinto isso, porque... Acho que às vezes não é nem pressa, sabia? Às vezes a gente tem que sair. Eu acho que é a correria da vida, a ansiedade dessa vida. Eu acho que tudo que a gente faz hoje é muito corrido. Ninguém tem tempo para nada, tá todo mundo correndo, a gente tá sempre atrasado. Né? E nisso a alimentação e a forma de se alimentar ela fica muito prejudicada, porque isso é o básico do básico. Então parece que a gente vai levando o nosso corpo no limite, até onde a gente não aguenta mais, sabe? Eu tenho a sensação disso. A gente vai testando nossos limites o tempo inteiro. Não é sensação, não é o que acontece. É o que acontece de verdade, vai levando até o limite. Tá, e a segunda pergunta foi a questão das perguntas. Já tá meio respondido, né? Mas só para reafirmar. Das pessoas que entram nisso na questão de emagrecimento, né? De, quero emagrecer, entrei na dança, mas, não tô emagrecendo. O que pode estar acontecendo num cenário hipotético, você acha? Muitas coisas podem estar acontecendo. Eu acho que só a dança, para algumas pessoas, pode ser insuficiente. Né? A gente tem que ver a alimentação dessa pessoa. Né? Um corpo saudável, ele é um mix de coisas. Né? Tem as questões psicológicas, tem as questões comportamentais, tem a questão da atividade física e da alimentação. É um combo, né? Por isso que a maioria das doenças hoje em dia são doenças multicausais. Elas não têm uma causa só, elas aparecem por conta de diferentes fatores. E para eu tratar isso, como o excesso de peso, eu tenho que tratar todas essas questões, não basta apenas falar uma coisa só, entendeu? Então, não basta só ela entrar numa academia, entrar numa escola de dança, fazer aula particular de dança. Ela precisa ver o que ela está fazendo nos outros aspectos da vida. Como é que ela está dormindo, se o intestino dela está funcionando. É a primeira coisa que eu faço com meus pacientes, como é que está o seu intestino. Qual o formato das suas fezes? Eu sei que a gente está aqui em rede, mas isso é importante se falar. Né? Você olha, né, o formato das suas fezes, você evacua todos os dias, qual é a cor de xixi, se alimenta durante o dia. Né? Então, coisas importantes, como é que é seu sono, está dormindo bem? Porque às vezes a pessoa não dorme bem, produz muito cortisol, aí fica com cortisol alto, não consegue perder peso. Né? Sim. Então, tem vários aspectos que estão... E o sono é uma coisa importante também, né? Fundamental. E a gente também, né? A gente volta lá. A gente volta lá no que a gente fala. Mas, assim, graças a Deus, eu durmo muito bem hoje em dia. Muito bem. Até porque, assim, eu durmo às 8 horas. Tem dia que passa até demais.
Tipo assim, tem dia que eu durmo 12 horas, diretão. Poxa, que inveja, eu queria ser assim. Cara, durmo 12 horas. Tem dia que Eu não vai assim, consigo. puf, que eu olho assim, gente, aí o relógio marca, né? As horas. Aí eu olho aqui assim e falo, meu irmão, dormi 12 horas. Eu durmo, consigo dormir bem. Parabéns. Mas assim, nesse período que a gente não tá em congresso, né? Não tá em Sim, congresso, não sim. tá em viagem, porque, cara, quando viaja é muito mal. Sim. Viagem que você tem que pegar um ônibus por exemplo, vou pra São Paulo, tem que pegar um ônibus, já tem que chegar aqui. Já acaba, cara, né, com a é pessoa. avião, eu não consigo dormir em avião. Não consigo, às vezes. O ônibus também não. Assim, o ônibus eu durmo um pouco mais. O avião, por incrível que pareça, eu durmo menos. É porque a cadeira é muito apertada, né, do avião. Eu durmo muito menos no avião. No ônibus eu ainda consigo dormir um pouco mais. Uhum. Porque o ônibus sacode mais do que o avião. Dependendo do avião que você pegar, né? Sacode menos. Então, mas eu não consigo dormir. Eu durmo assim, cochilo, meia horinha, já acordo. Às vezes uma viagem longa, por exemplo, atravessar para a Europa. Cara, gente, eu não consigo dormir. Caramba. Passo tudo e acordado. Aí chega lá, troca de fuso horário e, nossa. Isso estraga muito. Então, assim, até eu me readaptar, demora. Mas, assim, por exemplo, agora a gente não tá viajando, tá só Brasil, então as aulas, eu tomo, porque eu tenho, assim, a minha rotina, eu tiro amanhã pra mim. Eu não faço nada de manhã. A não ser que, tem que ser um compromisso que a pessoa só pode de manhã, tem que marcar um pôr de dança aqui e tal, tem que tirar uma foto. Aí eu faço de manhã, tem uma aula particular. Mas eu não tiro pra fazer minhas coisas regulares de manhã. Então, aquela manhã ali, se eu tiver que dormir até meio-dia, eu vou dormir até meio-dia. Não tem problema. Busco sempre acordar ali por volta de 8h30, 9 horas. Mas, beleza, hoje eu tô cansado, quero dormir mais. Eu vou dormir até mais tarde. Então, o sono é uma coisa que eu acho que esse gosto. bom senso das pessoas, isso é muito importante. Você perceber que você não precisa fazer a mesma coisa todos os dias. Quando é que você precisa descansar mais? Quando é que você... Por exemplo, tem gente que fala, atividade física é importante? É importante. Mas vai ter um dia que você vai estar assim, caramba, hoje eu tô um pouco indisposto. Não vai. Porque vai que você vai nesse dia que você está indisposto e aí você pega uma lesão, vai ser pior. Sim. Então, hoje vai ser um dia de rest, vamos chamar assim, vai ser um dia de rest. Amanhã eu vou, porque o tempo passa, né? Eu não vou hoje, mas amanhã eu vou, né? Então, vou fazer outra coisa hoje, algo diferente. Tem esse bom senso para a gente perceber, né? E tá mudando as atividades à medida que a gente vai percebendo que o nosso corpo está precisando de outras coisas, isso é muito importante, tá? Top demais. Bom, minhas perguntas acabaram. Acho que eu perguntei tudo. Tô tentando buscar alguma coisa aqui. Mas eu acho que para mim, assim, foi bem satisfatória as questões que eu queria perguntar. Se tem mais alguma coisa para falar? A gente falou antes do baile, né? Antes do congresso, durante. Falamos do depois. Acho só que queria isso. falar que quando o Michel me convidou, né, eu preparei um documentozinho em PDF que eu botei, inclusive, marcas de todos esses produtos que eu falei, né, eu dei sugestões de algumas refeições, eu dei formas de você estar adquirindo essas refeições, seja congelando, aplicativo, né, e tá tudo organizadinho, né, que aí eu vou passar pro Michel. Tá, eu vou fazer o seguinte, ela vai me passar... Eu vou botar o link, tudo bonitinho, vou deixar aqui embaixo, né, nos comentários. Tudo bonitinho, tá? Vai estar lá no Instagram dela, tá? Que eu vou deixar todos os Instagram para que você siga. E queria que você falasse um pouco aí, se você faz consultoria, quem quiser te contratar para ser nutricionista, ou se você só dá aula, não sei. Faz o seu merchan também, que é importante. Não, gente, eu dou aula, né, na universidade, mas eu tenho esse projeto que eu tinha te falado, né? E é um projeto de extensão e o atendimento é gratuito. E são os meus alunos, eles atendem comigo, né? Eles estão aprendendo a fazer uma consulta de nutrição, né? Mas são alunos que já estão quase se formando. E eu fico... a gente atende pelo Google Meet, né? Que legal, então online? Remoto. Olha isso, vou fazer. Quando é que me inscrevo? Eu vou me inscrever, claro. E aí a gente faz o acompanhamento. O único pequeno problema, né, que como é um atendimento gratuito, eu não consigo consulta para amanhã, né? Então, porque tem sempre muito paciente, eu tenho algumas gestantes que eu atendo, que eu faço, né, os retornos toda semana, então às vezes a agenda não está tão disponível. Mas tendo paciência, a gente sempre recebe com muito carinho, né? Meus alunos, eles amam atender o pessoal da dança, que a gente já atende alguns colegas da dança, e eles também estão aprendendo, então assim, é uma troca de favores, né? Que eles aprendem a atender vocês e de como se fosse um estágio ali, né? Eles estão tipo fazendo um estágio comigo.
Muito bom, E aí vai muito ser bom. um prazer, se vocês quiserem. Ah, não, vou lá, vou me inscrever nesse projeto aí, cara. Tem que fazer, tem que fazer. Por mais que é aquilo. Por mais que você entenda, isso é na dança, qualquer coisa, por mais que você entenda de algo, quando você tem um acompanhamento, é muito melhor. Sim. É muito melhor. Então, por isso que a gente tá falando do Rafael aqui, né? Ah, beleza, hoje eu sou professor de dança, entendo muita coisa. Mas quando você tem ali alguém para trocar, alguém para te acompanhar, por exemplo, a gente precisa fazer uma coreografia, a gente chama alguém de fora para dar uma olhada, para pô, Sim. cara, é Um olhar totalmente profissional faz diferente, diferença. é totalmente diferente do que você, né, fazer sozinho. Sempre você vai ter alguém ali olhando de fora, vai ser melhor, né? Ainda mais uma pessoa que você confia. Então, isso daí de, pô, ter um atendimento gratuito, que você consiga ali ter alguém para te avaliar, pô, é ótimo. Maravilhoso. Parabéns pelo projeto, Vai ser um parabéns prazer. por tudo. Tá bom? Obrigada. Então é isso, gente. Esse foi o nosso pô de dança de hoje, nosso primeiro pô de dança aí com tema, né, falando de nutrição, pô de dança aí que você educativo para você aprender bastante. Traremos aí outros profissionais de outras áreas, psicologia. Quero trazer também até se você tiver para indicar pessoas dessa forma, Legal. pessoas que tenham fisioterapeutas para falar sobre lesões. Eu quero muito trazer esse tipo de pessoa que a gente consegue dar uma aula, explicar. Legal. Às vezes é uma coisa que a pessoa que está do outro lado gostaria de saber, entender um pouco e falar um pouco mais também disso relacionado à dança, né? Sim. Porque eu vejo muitos podcasts, muitas pessoas que eu sigo, né, que falam sobre isso. Mas às vezes não tem no ambiente que a gente está inserido. Sim, Então acho que isso é importante ter uma pessoa que, pô, eu tô inserida dentro desse meio, eu sei o que acontece, né? Então acho que é interessante por causa disso. Eu posso dizer para você que a forma como todos os profissionais deveriam abordar o dançarino de Zouk é como se estivesse tratando um atleta. Tá? Porque os gastos e toda a questão, né, metabólica é como se a gente estivesse trabalhando com um atleta. Então tem que ter suplemento, tem que ter fisioterapia, tem que ter liberação facial, tem que ter uma alimentação especial, né? Eu digo especial que é o mais natural possível, Sim. tá? Não é nada muito processado. Então é como se fosse um atleta mesmo, com todo o cuidado possível. Perfeito. Show de bola. Então é isso, galera. Finalizamos aqui o nosso podcast. Leila, muito obrigado de coração, agradeço. cara, por ter vindo Eu tava nervosa assim, mas eu tão fui me soltando. longe. Cara, pra estar aqui pra dar essa aula pra gente, foi realmente uma aula. Eu me sinto, assim, lisonjeado de ter uma profissional tão experiente aqui. Porque o projeto nasceu de um sonho e hoje eu tô conseguindo gerar valor para as pessoas que estão. Sempre foi gerar valor, né? A intenção, porque você chega aqui, você conta uma história de uma pessoa, de um profissional, você está incentivando, motivando outras pessoas também a seguirem um caminho. Mas hoje tá fazendo esse educativo, né, mostrando vai que ter um impacto muito maior. Ter esse impacto, né, na vida das pessoas e outra coisa também documentado. Porque hoje nós temos muita pessoa na dança, mas daqui a um ano vai estar aqui e são outras pessoas que podem estar vendo isso tudo. Então, assim, muito obrigado mesmo de coração por ter vindo, por ter falado um pouco da sua experiência. Espero que você aí ganhe muito mais coisa como DJ também, que você é uma ótima DJ, já falei aqui, como dançarina, porque na nutrição você já é top. Já é top. Mas pode se tornar muito mais sempre. Agradeço. Tá bom? Então é isso, galera. Vou deixar todas as redes sociais da Leila. Vou deixar o PDFzinho dela, tudo bonitinho, para que vocês sigam. E manda um alô lá pra Leila lá, vê o baile que ela vai tocar. Chega lá e fala, pô, Leila, vi seu pô de dança muito interessante. Muito obrigado pelo PDF, muito obrigado pelas dicas. Vai lá fazer a consultoria lá com os alunos dela, que ela vai estar acompanhando você de perto. Isso aí, tá bom? Gente. Tchau, galera. Valeu!